Fala galera, beleza? Vocês vão conferir agora a entrevista que a gente fez com o dublador Dudu Fevereiro, a voz do Lares Strong de A Casa do Dragão. Essa entrevista foi feita lá no Instagram, então galera, eu espero que vocês gostem da entrevista, deixem um like, se inscrevam no canal e vamos pro vídeo. Então é isso aí, meus jovens, estamos ao vivo aí para vocês. Bom, já quem vai ouvir depois vai estar conferindo no Spotify, nas plataformas de áudio aí. Então é isso, gente. A gente está começando mais um programa aí para vocês. Nosso querido Dudu Fevereiro, né? O grande dublador do Lares Strong, dando dublador aí do Vark, aí do Destiny também, gente. Para tocar esse programa comigo, tudo certo aí, meu querido Brunão? Estamos certo, meu querido. Mais uma vez junto agora na íntegra pelo Instagram aqui. É um prazerzaço estar junto aí com a nossa figura ilustre aí, o Dudu Fevereiro aí, que já tá aí mandando no seu estúdio já, mandando bem. A gente também tá aqui na nossa gambiarra do estúdio aqui da Era Nerd. Boa! E é um prazer, cara, é um prazer ter você com a gente. A gente é realmente muito fã aí, não só do seu trabalho, mas assim, da dublagem de uma maneira geral, e a gente acha que a gente precisa divulgar cada vez mais o nosso trabalho, a dublagem viva, divulgar, claro, as estrelas, porque assim, é a dublagem que faz assim a gente memorizar. Então, que parte da nossa cultura mesmo é feita com a dublagem. Então a gente tá aí, esse é o nosso propósito. Seja bem-vindo. Pô, gente, obrigado. Sim, e quem tá obrigado, aqui com nós, ele não é janeiro e nem março, mas ele é o dublador do Lares Strong, mas só que ele é um mês. Dudu Fevereiro, tudo certo, cara? Pô, galera, tudo certo. Obrigado aí pelo carinho. E como o Bruno falou, a dublagem é acessibilidade, né? Então, assim, aproxima mais as pessoas. Um conteúdo que não recebe dublagem, ele fica um pouco mais distante do público. Às vezes o próprio público não tem como ler legenda por algum motivo, ou então não tem como ver, né? E aí, assim, a dublagem, ela tá aí para isso, como um veículo de acessibilidade, para aproximar o público da obra e até adaptar algumas expressões idiomáticas de fora, né, para bordões que a gente conhece, para frases que a gente já conhece. Então, assim, é muito bacana esse reconhecimento que vocês têm pela dublagem, e agradeço demais esse carinho aí. Não só eu, como todos os meus colegas, a gente tem certeza que o que vocês fazem ajuda muito, assim. Não, sim, gente. Cara, cara, como é que você iniciou nessa sua trajetória? Você já era ator ou Dudu? Como é que foi o seu universo aí? Na sua entrada desse grande universo aí da dublagem? Comecei muito cedo, comecei com 11 anos, em 96, e foi tudo muito ao mesmo tempo, assim, porque eu era uma criança que gostava muito de desenvolver atividades artísticas, assim, né? Interpretar, cantar, desenhar, pintar, essas coisas. E a minha mãe falou: olha, cara, eu vou te botar num curso de teatro, você quer fazer? Porque acho que tem tudo a ver com você. E eu cantava muito no chuveiro e era afinadinho. A minha mãe falou: cara, vou botar esse menino pra cantar, vamos ver o que acontece. E aí ela me colocou num curso de dublagem na TV Tupi, cara, fica ali na URCA, antiga TV Tupi. Em 96, aí eu fiz esse curso com Eduardo Dascar, que é um grande dublador aí também, cineasta. E aí eu comecei a fazer teatro, dublagem, televisão, canto, tudo junto para ver o que eu gostava, né? Um pouquinho de tudo. E só não me identifiquei com televisão. Todo o resto eu gostei do processo. E falei, cara, isso tem a ver comigo, eu quero me dedicar, eu quero aprender mais sobre isso. E fui, assim, depois que saí do curso, eu fui indicado para fazer alguns trabalhos, né, para os estúdios, porque é muito difícil encontrar uma criança que já tem uma certa desenvoltura, assim, na dublagem, e ainda por cima cante, afinado, assim. Eu lembro que as minhas primeiras escalas de música, eu cantava a música e a diretora falava assim: faz isso em Ré menor. Eu tinha, o que é Ré menor? Eu tinha 11 anos, tá ligado? Não tinha condição de eu saber montar uma escala. E aí ela me dava a primeira nota
da música em Ré menor, né, e eu cantava a música inteira convertida em Ré menor. Era uma coisa assim, e eu não sabia que era Ré menor, era só uma intuição musical, era uma afinidade musical. E aí, assim, o que aconteceu comigo, que eu percebi, é que, assim, quando eu não passava no teste de canção, eu passava no de dublagem. Às vezes eu não passava no de dublagem, mas eu passava no de canção. Então, assim, eu tinha duas chances ali, né, de conseguir o teste. E foi assim que eu entrei para Herbert, aprendi bastante, assim, com muitos monstros aí da dublagem na época da bancada que a gente gravava junto, né? E por aí foi, aí depois de um tempo... Pegar o Dascar, assim, logo de início já... Pô, pegar o que a gente fala, né? O primeiro Ranger azul, né, cara? Foi caramba. Porra. Pegar o Billy, né, cara? E, pô, só a sensação deve estar lá em cima ali, cara. Eu vi que você falou aí da Herbert, cara. Assim, eu vi um documentário, acho que mais um desabafo do... esqueci o nome dele agora. Aquele que foi dublador da Herbert Richards muito tempo. Ele foi lá, ele foi... O Seixas. Exatamente, ele mesmo, Marco Seixas, que acho que ele é um deus da coisa e tal. E ele foi lá, ele entrou nas dependências abertas do que sobrou da Herbert Richards, assim. Então, para você que teve ali dentro daquele espaço ali, como é sentir aquilo na qual se tornou, talvez aquele saudosismo, eu não sei quanto tempo necessariamente você atuou dentro da Herbert Richards, mas, mano, eu imagino que aquele lugar deva ter sido uma sucursal de pessoas imensas ali, que realmente fizeram, e acho que ainda hoje, os que ainda permanecem hoje, né, que permanecem no imaginário de todo mundo que viveu na década de 80, 90 ali. Como foi para você ver aquela estrutura daquele jeito? E quais as coisas legais que você viu dentro da Herbert Richards, assim, que você pode contar pra gente aí? Tá. Porque aquele lugar é um lugar icônico, né? Uma grande escola, né? Eu lembro. Então. Sim, com certeza. E antigamente as melhores escolas eram a própria bancada. Você aprendia o básico assim no curso, e aí quando você já estava meio que preparado para começar a trabalhar, você já era testado na bancada, e é ali na bancada que o bicho pegava, porque como vocês citaram bem, né, a gente acabava dublando junto naquela época. E aí você acabava contracenando na mesma cena, na mesma hora você gravava com pessoas que eram assim gigantescas na dublagem, e você entrar aprendendo era difícil pra caralho, porque assim, às vezes, como não podia dividir em pistas gravações, era tudo junto, né? Às vezes a pessoa que estava contracenando com você, ela tinha uma fala gigantesca, assim, de metade da folha. E se você errasse o sim, senhor, que vinha depois, tinha que refazer tudo, cara. E acontecia, sabe? E os caras ficavam putos. Falavam, porra, meu filho, vambora aí, olha o que eu acertei aqui, olha o que tu errou. Um novato que apanha, né? Então, um novato que apanha. Então, você junta ali, bate todo mundo ali, novato ali no estúdio ali, ninguém tá vendo, tudo isolamento curto. Desce aí, e né? aí, assim... E assim, a gente não fugia, mas assim, eu tive sorte assim de encontrar pessoas muito generosas, muito sábias, e até assistindo eles fazendo na bancada, assim, tu fica assim, cara, olha como é que ele faz, olha como é que ela faz. E eu tenho algumas lembranças boas da Herbert. Assim, eu lembro do primeiro dia que eu entrei na Herbert Richards, e eu fiquei esperando ali na portaria, que tinha uma portaria de pedestre assim, né? E do lado tinha uma garagem. Depois da primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu entrei pela portaria de pedestres, mas depois a gente começou a entrar pela garagem. E quando você entrava pela garagem da Herbert, tinha vários carros estacionados aqui. Do lado direito tinha a entrada ali no meio. E aí um corredor gigantesco lá pra dentro, e aí quando você chegava nesse corredor gigantesco, você andava, lá dentro tinha um pátio interno, que a gente chamava de serpentário, carinhosamente, porque a galera antiga ficava fofocando ali, falando um monte de merda, e aí falava que só tinha, a galera brincava zoando, só tem cobra aqui, isso aqui é o serpentário. E aí era um jardim interno que tinha ali dentro. Vocês perguntaram o que eu senti, cara, quando eu vi
a Herbert em ruínas, assim, porque eu também tive a oportunidade de entrar lá depois e ver. Não fiz igual o Márcio, né, que filmou e mostrou pra todo mundo, mas eu entrei lá e, cara, tá ligado aquela cena do Titanic, que tem uma câmera mostrando o navio todo destruído, aí começa a fazer um fade, assim, a mostrar como que era antes. Ele vai se transformando aos poucos, né, do destruído pro... Da Celine Dion, tá ligado? Mas só faltou aquilo dali. Eu me senti assim, porque eu fui andando e aí tudo caído, tudo destruído, paredes que, assim, paredes destruídas. Tinha uma parede ali que estava destruída, aí um monte de pedras. E aí, assim, era isso, a sensação era essa. Eu andava pelo corredor e falava, cara, eu lembro disso aqui e não era assim, era assado. Eu começava a imaginar como era antes, então foi... Aqui, né? Então, pra você foi meio... um choque, né? Pô, com certeza, assim, eu imagino que seja um choque maior para quem trabalhava, para quem tinha mais idade, assim, trabalhava mais tempo, porque eu como criança, algumas coisas eu lembro e algumas coisas eu tenho flashes, assim, na cabeça, porque eu era muito novo. E, por exemplo, algumas pessoas, eu era um menino muito tímido. Então, por exemplo, eu mal falava com todo mundo, sentava assim, opa, tudo bem, vou esperar a minha vez e tal. A Marlene Costa já me fez chorar no pátio da Herbert, anunciando meu nome no alto-falante. Dudu Fevereiro, estúdio tal, sua mãe tá te esperando, e aí todo mundo... Dando aquela zoada jovem lá. Sua mãe trouxe sua blusa, vem pegar na portaria. Sua mãe trouxe sua blusa. Constrangedor, ainda mais pro moleque que era tímido pra caralho. Mas tenho muitas lembranças boas da Herbert. Eu gravava muito no estúdio J, que era o estúdio de música da Herbert. E depois é que começaram a aparecer mais trabalhos pra mim, dublando, porque na Herbert eu entrei cantando. Cantei muita canção, cantei canção pro Animaniacs, pro Gato Félix, Em Busca do Vale Encantado. Caraca, sério, velho? Caramba! Rapaz, você criança aí, cantando pra criança. Porra, cara, que top, velho. E algumas coisas loucas, né? Porque, por exemplo, quem fazia o Gato Félix era o José Barbeito, que na época, eu não sei se ele devia ter uns 40 anos. Ele tinha uns 40 anos, mas ele sempre teve uma voz assim, né? Uma voz... É bem isso aí. E aí, eu lembro, assim, rolava algumas situações assim, tipo, ó, esse personagem não é teu, esse personagem é dele. Aí mostrava pra ele, eu olhava pra pessoa assim, grandão. É mesmo? Oi, tio. É mesmo? Você olhava assim, é mesmo, cara? Cara, tem muitas lembranças boas de lá. E de outros estúdios também. Sim. Bruno, é contigo. Cara, eu vejo você assim, existem pessoas que de repente começam, eu, falar a verdade profissionalmente, cara, eu comecei olhando carro na rua, aí depois trabalhei como caixa de açougue, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em empresa de automação industrial como programador. Hoje eu sou desenvolvedor, sabe? Você é muito legal que você já entra na profissão assim, pequeno, e persevera desde o começo, cara. Eu sou um desenhista, eu sou um ilustrador, assim, eu gosto de ilustrar. Isso fez parte da minha como é que eu vou dizer? Da minha cultura profissional, mas você já começou nisso, e essa história permeia a sua vida do começo ao fim. Eu imagino que você respire dublagem, que você chega em casa, fala assim, pô, isso, aí sua mulher deve falar, pô, você vai continuar falando de dublagem hoje ainda? Vamos falar de outra coisa? Sabe? Imagina que devo ter algumas coisas assim, entendeu? Como de repente, a sensação de você ser identificado pela voz, assim, de repente, que hoje você dublou Casa do Dragão, né? Você dublou outros personagens, assim, então, como é gratificante para você, de repente, pô, eu conheço a sua voz, cara, já aconteceu isso com você, como é a sensação de saber que você está marcado no imaginário das pessoas, assim, pela voz? Assim, primeiro, assim,
perfeita a sua colocação, só vou discordar de uma coisa. Não foi sempre flores. Eu não vivi exclusivamente de dublagem sempre. Tinha alguns momentos que o negócio capengava, assim. Opa! Como sempre, não tem jeito. E assim, no início é muito difícil. A gente fala que assim, os 2 ou 3 primeiros anos da dublagem são os mais difíceis, e que depois que você passa por eles, as coisas começam a melhorar. É uma média, né? É claro, tem gente que consegue mais rápido, tem gente que demora mais alguns anos, mas geralmente é esse tempo. Então, assim, já trabalhei em loja também, meio expediente, para conseguir dublar, para conseguir estudar o meu teatro. Na época da faculdade, então, ferrou, porque eu fazia faculdade de teatro e era tempo integral. Então, assim, eu já tive que negar várias escalas de dublagem, porque eu estava na faculdade, porque eu estava fazendo prova, porque eu estava fazendo alguma coisa importante que eu precisava me formar. Então, às vezes, eu perdi horários. Às vezes, a dublagem não dava um retorno suficiente, né? Então, no início, assim, foi bastante difícil. Hoje sim, eu vivo exclusivamente de dublagem, praticamente, interpretação, né, como profissional de voz. E sobre a pergunta que você fez de ser reconhecido, cara, assim, eu achava que tinham 2 tipos de dubladores. Aquele que você fala assim, eu sou dublador, a pessoa fala, o que você fez? A pessoa fala as produções, a pessoa fala assim, não conheço, não sei. Tem esse... E o outro que é tipo assim, oi, bom dia, me vê um quilo de carne, aí tu já sabe quem é, só pela voz, né? E eu tô descobrindo que tem um terceiro tipo, que é um intermediário entre esses dois, que é onde eu estou situado, onde eu acho que eu estou situado, que é assim, cara, conheço tua voz, não sei de onde. É isso. E assim, raramente acontece uma situação que alguém fala assim, cara, você é o dublador de fulano de tal, mas aí é uma pessoa que assiste aquela série em específico, entendeu? Não é tipo, a gente citou aí, Márcio Seixas, Miriam Fischer, essas pessoas que abrem a boca, todo mundo já sabe quem é. Eu acho que eu ainda não tô ali. Mas já é o icônico, né, Dudu? Márcio Seixas é o icônico, né? Eu sou o Batman. É isso. Tanto que a gente até entrevistou o Pureza, né? O Pureza, ele falou que ele tava assim, trabalhando no banco, né? Aí veio o Márcio Seixas assim, meu querido, eu queria tirar o extrato, ele não pula assim, falei, caraca, é o Batman, né? E a gente sacaneou, né? Que a voz dele parece que tá sendo dublada nessas horas, aí eu fiquei sacaneando, né? Que, pô, quem tá ali atrás com o microfone, tá ligado? Ele só movimentando o lábio ali, que é igual, cara. Aí eu fiquei tirando esse saco aí. Né? E o Dudu, aí, puta. Tarcísio Pureza, abração aí, você que você estiver assistindo nós aí depois, tá? Grande parceiro. Parceiraço aí. E grande vocalista também da banda Atenção Krezebeck, né? E, cara, você contou uma linha do tempo, Dudu, sobre, tipo assim, pô, dublar com grandes feras, todo mundo junto. E, cara, na sua percepção, cara, como é que é a evolução da linguagem na dublagem hoje? Porque hoje, quando eu acompanhei, cara, você deve ter acompanhado esse negócio de ou censura ou de palavrão, cara, como que você lida com essa evolução? Hoje tá muito pro lado... Hoje, atualmente, tá muito pro lado pro politicamente incorreto. Mas, na sua percepção profissional, cara, como que você analisa essa evolução do linguajar hoje na dublagem? Na parte de palavrão, na parte de uso de palavras corretas para não interferir no sentido. Como que você analisa essa evolução aí do linguajar? Bom, excelente pergunta para começar. Muito boa essa pergunta. Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de alguns tradutores na minha carreira, assim, e assim, confesso que era uma área, né, uma vertente da dublagem que eu não acompanhava tão de perto, a tradução. E eu ver como eles trabalham, o que eles passam, eu consigo entender melhor algumas coisas, porque eu como diretor, eu adapto dentro do estúdio, eu como dublador adapto dentro do estúdio, mas traduzir expressões idiomáticas, adaptar com mais clareza, de forma mais contemporânea, digamos assim, eu acho que requer
muito o trabalho de um linguista, não só uma pessoa que conheça o outro idioma. Por exemplo, eu sei falar inglês, mas eu não sou linguista, então eu recomendo que seja um trabalho feito por tradutores. E isso está ligado diretamente ao que você falou, né? A língua é viva. É uma frase que eles usam muito e é maravilhosa. Isso quer dizer que, com o tempo, a gente vai se acostumando a novas expressões idiomáticas. Por exemplo, hoje, se você fala numa dublagem lá, a galera vai entender. Mas há, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, não faria o menor sentido. Estou dando um exemplo de qualquer expressão idiomática que você escute por aí. Se você usa uma expressão que era utilizada há 40 anos atrás, uma gíria, aí tem o efeito contrário. Fica uma coisa meio assim, pô, isso não se usa mais. É tipo, vamos chamar os tiras. Ninguém usa mais esse tipo de expressão, mas de repente, sei lá, nos anos 80, nos anos 70, era mais comum, então não causava essa estranheza, né? Então, assim, eu acho que... Censurar, né, também os palavrões que não era... Que era aquele negócio, muita coisa era exibido na TV, né? Você não tinha hoje como que a gente fala, acesso à informação que você tem em cinema, streaming, entendeu? Perfeito. Então, era muita TV e tinha muito esse negócio de limitação. Pô, se você utilizar uma palavra hoje, vai impactar milhões de brasileiros. Não sei se é isso, é o que eu acho, tá? Não, assim, é o que você falou, era muito exibido em TV aberta. Então, TV aberta, dependendo, passar na sessão da tarde, o filme não pode ter um palavrão. Então, adaptava-se, né? Mas, assim, eu sou a favor do uso da língua, do idioma, da linguagem, como... do jeito que ela é feita mesmo. A gente tem uma frase na dublagem que diz assim, a dublagem boa é aquela invisível, é aquela que você não percebe que o filme está sendo dublado, você nem lembra que o filme está sendo dublado, parece filme nacional, sei lá, o ator tá ali atuando e tem uma voz bem em cima daquela expressão, atuando com aquela organicidade, com aquela veracidade, e você fala, pô, tá bem dublado isso, parece até um filme nacional, de tão bem dublado. E assim, como a gente fala esse negócio, nem parece que está sendo dublado, como que a gente faz isso? Ao meu ver, quanto mais próximo do idioma do povo, da forma que o povo tem de falar, de conversar, mais incluído, assim, eu acho que mais veracidade passa para o público, porque o público se sente ali também, ele fala, pô, eu falo isso, eu falo essa gíria, eu falo não vai tomar no cu, entendeu? Eu não falo, vai catar coquinho. Eu não falo isso, porra. Então, tipo, você fala o palavrão... O que a gente fala é verdade, né? Não é um negócio meio que a gente fala, o dubladez, né? O fevereiro. O dubladez, né? Então, fica um negócio exato. meio... Entendeu? Assim, o palavrão gratuito, a gente fala muito disso, né? O palavrão gratuito, ele realmente não tem necessidade. Mas, assim, é uma forma de expressão. É uma forma de expressão, se o personagem tá ali num êxtase, né, tá puto, ele tá, porra, se contorcendo de raiva, falando, gritando, ele vai falar, poxa vida! Não tem condições, sabe? Então é uma forma de expressão. Tomar naquele lugar, né, tipo, pra não falar o palavrão aqui, entendeu? Ele vai mandar de maneira natural, né? E além da proposta, tem que dar essa mesma entonação, como que a gente queria falar de uma maneira mais natural, né? Perfeito. E aí, posso citar, talvez... Não, perdão, pode continuar. Não, imagina, eu ia falar só que isso que vocês falaram, né, que com a chegada desses streamings, agora os filmes passam em diversos streamings diferentes, não passam mais em TV aberta, ficou muito mais liberada essa linguagem com palavrões e outras expressões que, de repente, o cliente que quisesse pagar por uma dublagem para ser exibida numa TV aberta não ia aceitar. Então, os streamings aceitam e isso é muito bom, assim, porque gera uma naturalidade para quem está vendo. Não pode falar, Bruno. Eu acho que para mim uma das maiores dublagens, na verdade, que eu tenho, vem talvez do desenho animado, seja Yu Yu Hakusho, acho que eu pego aquela dublagem do Ryosuke ali, e que ele inseriu várias expressões idiomáticas que são nativas do Brasil. Perfeito. E aquilo é um deleite, cara. Aquilo saber, rapadura é mole, mas não é doce, mas não é mole, não. Sabe? aquele maneirismo brasileiro. Aquilo é brilhante, cara. Aquilo deu
colocou, na verdade, a animação, que era uma animação legal, o Hakusho é muito legal, mesmo no japonês, cara, mas aquilo trouxe, na verdade, numa época que as crianças amaram aquele maneirismo do Ryosuke, tá ligado? E você tem muitas, você pega, por exemplo, como chama, do Jack Chan e o Chris Tucker lá, que é que ele faz, aquele... Alexandre Moreno. Era do Rush, cara. Alexandre Moreno. O Moreno e o Simões. O Moreno Simões, exatamente. Mano, Simões. Quem é tu? Eu sou tu. Mas, pô, você sou eu, você sabe essa brincadeira incrível, cara, essa sacada. Você tá entendendo? Por mais que isso exista, a maneira como isso é traduzido, por exemplo, no próprio Deadpool existem piadas que não seriam entendíveis, na verdade, não seriam compreensíveis, que são piadas específicas para os Estados Unidos, para o lugar onde o filme foi criado, que foram transportadas aqui no Brasil, por exemplo, não sei o que, por exemplo, o Ryan Reynolds fez um filme que só tem uma referência nos Estados Unidos, e aqui ele traduzia, agora você bebe água, não sei o que, tá ligado? Então eu acho isso muito legal. Você tá entendendo? Essa curva. E você é fã, na verdade, de trazer isso. Você vê muito, por exemplo, Dragon Ball tem muito disso, na verdade. Por exemplo, o dublador do Bills, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Aquilo é fantástico. É o Grinan. É do Whis, é uma fala do Whis. Quando o Piccolo pega a mão do Whis, pega o braço do Whis, assim, ele fala, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, sabe? O cara se planejou urbano, brincando, ligado? Assim, que no texto tava escrito, no original, no script, assim, a fala assim tava escrito, cabe ou não pertencer a você. Aí o Grinão olhou assim, falei... E era o Wellington Lima que dirigiu antes dele ir pra... Ele voltou pra Unidub, né, antes de ir pra TV Group, né, que agora é o Media Access. Ele olhou assim, falei, Wellington, pode pôr. Falei, manda ver que eu garanto. Aí ele botou aquela frase da Legião lá, tire suas mãos de mim. Perfeito. Aí foi isso. Só, cara, e eu fico imaginando, né, o Dudu, tipo, cara, às vezes, tipo assim, tava dando uma olhada no seu portfólio, cara, o que você fez, cara, você dirigiu muita coisa, cara. E, cara, se não fosse por trabalho, cara, como que você enxergaria hoje você mesmo? Tipo, eu lembro que você deu uma entrevista pro Galvão, cara, que você tem o costume de colocar seus maneirismos quando você vai dirigir alguma coisa. Se não fosse trabalho mesmo, seria por outro tipo de inspiração ou você tenta ir no original mesmo? Então, a gente precisa só entender o que o original está passando pra gente, porque como vocês citaram muito bem, né? Às vezes tem algumas expressões idiomáticas e você vai entender o que elas funcionam no idioma original, e se você traduzir ao pé da letra, é uma expressão que a gente não usa aqui, então a gente tem que conhecer o que quer dizer essa expressão lá e tentar fazer uma piada com o mesmo teor aqui, né, com o mesmo contexto. E aí o Bruno até perguntou, pô, você é a favor disso? Cara, eu não só sou a favor, como eu sou desse time aí do Wellington, que fala assim, vai, vamos botar, qualquer coisa a gente refaz. Porque, assim, Yu Yu Hakusho também é uma obra-prima pra mim foi o anime, o desenho, que me fez amar a dublagem e falar assim, cara, não, é isso que eu vou fazer. Eu achei fantástico, assim, as adaptações do Hakusho. Uma vez eu boto pilha mesmo nas adaptações, uma vez gravando BoJack Horseman, eu tava dirigindo o Hércules, e aí tinha uma cena que ele tava no set, porque ele era um cavalo ator, né? E aí o diretor tava dirigindo ele lá no set. Essa animação, cara, essa animação é maravilhosa. É o BoJack é muito bom. Fantástico, cara. E aí, é muito boa, cara. Aí a situação era a seguinte, o BoJack estava conversando com o diretor de cena, e aí lá longe, essa era a situação da cena, lá longe eles escutaram um peido, assim, de um maluco, bom, e parecia um bagulho de navio, assim, eles escutaram de lá de longe. Aí o original, ele dizia uma parada assim, nossa, pela largura da bitola, dá pra ver que esse sujeito aí falava qualquer merda, assim, sabe? Mas falava da largura da bitola. Olha isso, olha. Aí a gente fala bitola, né? Ninguém fala.
Ninguém fala também, mas deu pra entender o que eles quiseram dizer. Aí eu fui, porra, vou adaptar pra uma frase. Aí eu pensei, falei, bota aí. Aí ficou assim: pelo ronco do tambor, esse bumbum já fez amor. Cara. E aí ficou maravilhoso. Foi muito bom. Perfeito. Ficou maravilhoso. Então, tipo, não tem como. Eu sou incentivador. Se tem assim, se dá pra gente parar, porque nem sempre a gente tem esse tempo, mas quando a gente tem um tempo para pensar bem o que colocar, adaptar, a gente tem que tentar trazer para uma expressão que é escutada aqui, que tem o mesmo significado do texto original. Não sei se você acompanha, Dudu. O melhor exemplo disso aí é o Silvio Santos no One Piece. Que, tipo assim, o Oda, quando ele criou o personagem, fez o que apelidado de Silvio Santos, assim, ele se inspirou no apresentador de TV do Japão. Só que, o que aconteceu? Quem dirige é o Glauco, né? Então, ele bateu o olho assim, chamou um dublador que imitava ainda mais ou menos o Silvio Santos, que no dublado ficou Salsicha, né? Aí ele botou pra escancarar mesmo. E é um episódio filler que não tem nada a ver com a saga principal. Então, o Glauco até falou, tipo, filler eu chuto balde mesmo. Tipo, aí ficou. Né? Então, tanto que essa cena no Brasil o episódio que tem esse do Silvio Santos é o mais assistido no Brasil. Lá fora não é. Eu falei, caraca, velho, brasileiro é terrível, cara. Brasileiro é feroz, cara. Por isso que eu vejo, cara, que a inteligência artificial não vai conseguir introduzir esses maneirismos, cara. Tipo, você bater o olho e fala assim, pô, acho que fulano parece com o Silvio Santos. Cara, tem até uma cena do Guilherme Briggs imitando o Silvio Santos quando vai pegar uns inimigos, assim. Falei, porra, cara, IA não vai conseguir reproduzir isso aí. Eu não sei na opinião sua, cara. Não, eu tô dessa opinião também, porque primeiro que antes mesmo de chegar esse papo de IA, né, esse questionamento se a IA vai conseguir acompanhar a nossa criatividade, né, vale a pena a gente, antes de falar sobre isso, a gente falar, cara, por que a dublagem brasileira sempre foi considerada uma das melhores do mundo? Qual é a parada? Por que vocês acham isso? É porque, primeiro que o Brasil ele tem uma pluralidade enorme, né? Pessoas de diversas regiões, nós somos muito diferentes, temos muito mas o nosso linguajar é muito cheio, né? E o nosso linguajar é muito cheio. Exatamente. Assim, e aí, justamente por isso, a gente tem milhões de formas de adaptar um texto, a gente tem várias expressões que significam a mesma coisa do que o material original traz, né? Então, assim, essa pluralidade joga ao nosso favor, porque a gente acaba tendo mais recursos para criar, a gente tem uma criatividade maior por conta disso. Então, assim, a gente é muito ousado, tem milhões de bordões, milhões de memes, milhões de gírias. Então, assim, a chance de sair algo inovador, divertido, é muito grande, assim. E isso, assim, complementando com o assunto da IA, né? A inteligência artificial, ela copia o que o profissional faz. Ela vai estar sempre no encalço de um profissional. Então, assim, ela precisa estudar o que o profissional faz para tentar copiar, para tentar plagiar, para tentar reproduzir. Então, algumas coisas ela vai conseguir fazer. Por exemplo, sincronizar. Ela vai conseguir sincronizar. O mesmo tom de voz, ela vai pegar o mesmo tom de voz. Mas essas nuances criativas, essas adaptações criativas, essas coisas que necessita de uma certa ousadia mesmo, de um conhecimento do popular para você poder jogar, né, para você poder brincar. Não é só uma língua portuguesa exata, sabe, precisa, não. É o popular, é o que se fala nas ruas. A gente volta para aquele assunto que a gente começou no início da live, né, sobre a língua ser viva. Tem expressões que não existem hoje, mas daqui a 10 anos vão existir. Então, assim, a IA nunca vai chegar a passar à frente de um profissional, porque ela precisa aprender com a gente, então ela vai estar no nosso encalço. Sim. Ela pode ser uma ferramenta para nos ajudar em alguma situação, mas não para a criação artística. Isso ela nunca vai bater a criação artística de um ser humano. E
seja no Brasil, seja em qualquer país, mas eu acho que num país plural como o Brasil, onde a gente tem milhões de formas de adaptar um texto de forma criativa, fica ainda mais difícil essa substituição, sabe? A gente não faz nada retilíneo, a gente não faz nada preciso, formalzinho, aquilo que vocês citaram, né, de estar sempre inovando, né, de estar sempre aproximando do povo, e o povo descaralha, o povo fala gíria, o povo fala meme, o povo fala bordão, eles, então a gente sendo livre, né, para ousar, para criar, ela não consegue acompanhar, porque a língua vai sempre mudando. Então. Espontâneo, né? E fora que ainda, a gente é muito espontâneo. Eu acho que o ser humano é uma máquina de imprevisibilidade, assim, cara, enorme. E, cara, eu vejo que, tanto que hoje, eu tava olhando aqui, a maioria dos estúdios de dublagem estrangeiro, cara, a maioria dos linguajares e tudo mais, eles estão acompanhando mais esse ritmo do Brasil, mais evoluído. Porque o Brasil hoje, pra mim, cara, você pode dar a sua opinião como profissional. Cara, pra mim, o Brasil, ele dá aula como adaptar para outro idioma. Ele dá uma aula, assim, cara, que é fantástica, assim. Porque eu vou dar um melhor exemplo, cara, E é igual, a gente tem o Yu Yu Hakusho, do One Piece, essas coisas assim. Só, cara, a tipo de voz, entonação que a gente coloca, toda a nuance, cara, é só o Brasil consegue, pra mim. E o que vocês fazem, cara, a gente localizar, o que vocês fazem, cara, é muito maravilhoso, assim. Tanto que eu até elogiei o último de Carvalho na direção de dublagem de Casa do Dragão. Isso aí eu falo pra... Sim, que a gente... Cara, isso aí eu te falo, cara. Todos os dubladores de A Casa do Dragão, eu não enxergo a voz original do ator. Eu enxergo os dubladores, porque, cara, tá exatamente, cara, o que eu queria ver. Tá tudo certinho, cara. E eu curti muito o seu trabalho com o Lares Strong, cara. Porque é um personagem, assim, sensacional, porque eu até brinco, Dudu, que o Lares Strong, pra mim, ele é o Mindinho, ele é o ancestral do Mindinho. Aquele personagem astuto, aquele personagem, quer estudar a oportunidade, dominar, astuto. E, cara, ele é um personagem, assim, que pra mim, ele entra, na Casa do Dragão, ele entra pra mim um dos meus favoritos, assim. Tipo assim, aquele personagem ardiloso, que estuda as oportunidades. E aí gera aquela pergunta, foi indicação do último ou foi teste? Foi indicação do último. Sabia. Eu sabia, porque... Isso aí eu já sabia. Eu não porque quando a gente falou com o Matutado. Se eu não me engano, no caso do Casa do Dragão, se eu não me engano, foi assim. Ele indicou as vozes, né, e o cliente aprovava se sim ou se não. Não teve, assim, disputar com 3 pessoas. Isso eu não fiz. Para essa produção, não. Mas, assim, se eu não me engano, teve um ou outro que o cliente pediu para trocar e tal. Não sei a fundo a história, mas, assim, não foi o meu caso. Assim, ele indicou e o cliente falou, não, é isso mesmo. Porque eu acho que ele foi muito feliz, assim, nas escalações, o último. As vozes estão casando, os trejeitos estão casando, assim, a forma de interpretar estão casando. Para praticamente todos os personagens, cara, tá muito bem escalado. Se tu botar no original, a voz é muito semelhante, a forma de interpretar é semelhante. Mas eu ainda prefiro o dublado, Dudu, assim. Eu não enxergo a voz dos atores, eu enxergo a dublagem, cara. Porque, que legal, cara. Muito icônico, cara. Tá muito icônico. Até mesmo o último falou. Eu até perguntei assim, o último, você teve algum critério para escolher as vozes? Aí ele falou assim, não, eu bati o olho e já falava assim, é fulano, é ciclano, é esse fulano, é ciclano. Falei, caraca, velho, então... E quando eu vi Lares Strong na voz do Dudu, eu demorei, desculpa, Dudu, eu demorei para reconhecer um pouquinho sua voz. Mas depois, quando eu reconheci, eu falei, cara, eu escutei essa voz de algum lugar, deve ter escutado. Aí eu lembro que eu tinha jogado Destiny, eu falei, opa, Dudu Fevereiro. Eu falei, opa, é o Dudu. Eu falei, eu lembro que eu tinha escutado de alguma coisa. Eu falei, opa, Dudu Fevereiro. Mas, tipo assim, cara, Dudu, tá sensacional, cara. E, tipo, cara, parabéns obrigado. pela direção e tudo mais. E, Bruno, é contigo.
Vamos lá. Você falou do cliente, na verdade, ter escolhido um ou outro, assim. A gente sabe que a opinião do cliente, na verdade, muitas vezes ela é final. No fim das contas, ele é o cliente, que é o que paga, enfim. Uhum. E, assim, o que você acha, por exemplo, quando o cliente resolve, ou quando existe um lobby para que tal famoso, tal celebridade faça, que não é realmente da dublagem, você sente dificuldade? Existem famosos que desempenham muito bem, existem famosos que de fato você percebe que ele só está ali porque houve um lobby para que ele estivesse, houve uma pressão de cima para que ele, de fato ele estivesse ali. O que você acha da dublagem do famoso dentro do meio, assim? Por exemplo, você pega uma animação que entra um famoso, por exemplo, a gente tem a Cláudia Gimenez, que dublou a Ellie do como é que chama lá, do Era do Gelo, né? Era do Gelo 2. Era do Gelo 2 e ela é perfeita como ela, entendeu? Que Deus a tenha, assim, faz muita falta hoje. Ela era uma profissional incrível, mas a gente tem outras dublagens que não corresponderam tanto. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas você também deve ter os seus nomes aqui. Eu queria saber, para você, que já está há tanto tempo de carreira, como você enxerga, de repente, que alguém que, de repente, não é do meio, que está ali realmente porque houve pressão de fora para desempenhar um trabalho, como você lida com esse tipo de situação, como você consegue conciliar isso? Ô, Dudu, só para complementar, você também. pode dar suas 3 visões, tá? Tanto de espectador, dublador e como diretor de dublagem, tá? Se você fica à vontade. Tá bom, obrigado. Eu acho uma boa pergunta, assim. O que às vezes até falaram para mim algumas vezes perguntando isso, você é contra famosos dublando? Eu acho que a principal questão não é se a pessoa é famosa ou não, mas sim se ela é uma profissional da interpretação. Se ela sabe interpretar. Vocês citaram aí exemplos tipo a Cláudia Gimenez, não sei se citaram o Tadeu Mello, que também fez o Era do Gelo, monstro, né? Maravilhoso. Tadeu Mello é um monstro, cara. Maravilhoso. E outros bons resultados aí que a gente teve, justamente porque trata-se de atores que de repente não tinham uma vivência muito grande na dublagem, talvez no momento da execução do trabalho, né, da gravação dentro do estúdio, pode ter dado um pouquinho mais trabalho, porque embora a pessoa saiba interpretar, ela não conhece como que são os mecanismos, né, o processo de dublagem dentro do estúdio, então talvez ela demore um pouquinho para se adaptar, mas quando são atores interpretando, eu fico aliviado. Eu acho que a gente, como a gente tem esse pé no chão, né, de que a dublagem é um trabalho primeiramente de interpretação, é um trabalho de ator, e que ela é uma adaptação do trabalho de ator, né? O principal, o fundamental é a pessoa conseguir atuar. Quando você tem quando você é especializado como um ator, como você, sei lá, tira o seu registro profissional, você já é um profissional da área de interpretação, mas não sabe dublar, isso você tem que fazer um curso para você adaptar a sua forma de interpretar, sincronizando com a labial dos personagens, que é uma coisa nova para a interpretação, é um braço, né, da interpretação. Mas se a pessoa não sabe atuar, aí é preocupante. Então a questão não é nem se a pessoa é famosa ou não, é simplesmente se ela é um profissional da interpretação, porque a gente já teve aí casos de, sei lá, cantores que não eram atores, celebridades que não eram atores, e simplesmente por serem famosos eles foram dublar. Aí não funciona. Eu falo muito até para os meus alunos isso. A interpretação, ela pode até ser uma coisa subjetiva para o público e de repente não consegue diferenciar tanto quando as nuances estão erradas ou quando estão certas, quando as ênfases estão certas, quando estão erradas. Mas um profissional de interpretação, um diretor, ele vê aquilo ali igual o filme do Matrix, sabe? Quando o Neo morre, ele começa a ver um monte de letrinhas, um monte de códigos.
A gente consegue ver, enquanto a pessoa está interpretando, onde está certo, onde está errado, enfatizou errado, enfatizou certo, deu a inflexão certa, deu a inflexão errada. A gente vê isso. Você enxerga onde tá a letra verde, onde está a letra vermelha ali, tá ligado? E consegue, só que no modo... explicar logicamente, exatamente. Não é uma coisa subjetiva pra gente. Então, assim, é muito nítido pra gente quando é um profissional de interpretação fazendo. Se ele for famoso ou não, não importa. A questão é que ele tem que ser um profissional de interpretação. E muitas vezes, quando o cliente pede isso, a gente quer alguém da mesma mídia do, sei lá, do Hugh Grant, sabe? Hugh Grant tá dublando, fez a voz original desse filme lá fora, desse desenho. Então tem que ser alguém que esteja na mídia no Brasil, mais ou menos desse tamanho, para dublar. Beleza, você pode achar alguém que esteja na mídia, que seja famoso, mas que seja um excelente profissional de interpretação, para respeitar o público, né, que vai assistir a obra, para dar para o público um trabalho de veracidade, de organicidade, de interpretação condizente com o que foi apresentado no original, e não escolher, sei lá, uma celebridade, uma pessoa que é famosa, mas não interpreta. Isso vai acabar impactando na própria obra e o público vai ser o principal impactado. O que é uma pena, assim, porque a gente faz para o público. Não existe... Marcado para, principalmente assim, eu vou falar assim, para quem é mais jovem, né? Porque às vezes, tipo assim, quando a gente foi como eu falei, eu era novato e tudo, eu comecei a virar fã de dublagem quando eu comecei a reconhecer quem que eram os responsáveis daquelas vozes. Por quê? Não porque fez um bom trabalho, mas sim porque falei, pô, esse cara tá fazendo um trabalho foda e eu tô escutando ele em outros lugares. Que eu comecei a reconhecer os dubladores mesmo. Então, tipo assim, e pra quem é mais jovem, você pode concordar ou não, fica marcado, né? Porque entra naquilo que a gente falou bem lá atrás. O trabalho bem dublado é aquele trabalho. Eu falei, pô, vou assistir, mas como que eu assisti? Foi. Só foi. E só foi, cara. Você pode concordar ou não, porque pra quem, principalmente assim, eu vou pegar animações mais pra criança, que você ontem mesmo, cara, eu tô dirigindo aqui um desenho infantil e tal, pô, mesmo assim tem que entregar naquela verdade e tudo mais, cara, e a criança vai assistir, falei, pô, mas não foi essa voz que eu escutei, eu queria pegar da outra, entendeu? E aí você, como diretor de dublagem, cara, você tem que entender essa sensibilidade, né? Então, como que... Eu acho que, ô Dudu, você pode concordar, não, eu acho que se não fosse por trabalho, cara, você não teria essa sensibilidade que você tem hoje. É porque você começou jovem e tudo mais, eu acho que você não entenderia hoje. Não sei, tá? Na sua opinião aí. Não, eu acho sim, com certeza, sim, porque são muitos anos me dedicando a isso e tentando entender melhor, tentando melhorar o meu trabalho cada vez mais. Eu sou muito crítico comigo mesmo também, sabe? Eu vejo os meus trabalhos que eu já fiz e, assim, eu vou confessar, eu sou tão crítico comigo mesmo que é difícil de eu gostar e falar assim, não, aqui, beleza, aqui tá ótimo. Sempre tem uma coisinha, na minha opinião, no meu trabalho, que eu falo, putz, ali eu pesei demais, ali eu podia ter feito uma reação melhor, ali eu podia ter projetado mais. Eu fico muito analisando muito, sabe? E com certeza essa questão dessa vivência, né, principalmente com o teatro, que mudou a minha vida totalmente, né? Ela trouxe um pouco dessa sensibilidade nas próprias inflexões, né? Tem muitos métodos para você se aprofundar em cada uma delas e tal, e tentar entender como chegar, né? Cada um tem o seu método, mas assim, um profissional de interpretação, ele não para de ler, de pesquisar, de entender, de fazer uma autocrítica, né? Para ver o trabalho e falar assim, o que eu posso melhorar no meu próprio trabalho? Sabe, escutar o público, eu acho que é muito importante, porque o público, ele como eu falei, né, é para ele que a gente faz. Então, não existe digamos assim, um patamar mais alto na obra do que o próprio fã da obra. Eu sou fã de algumas obras, por exemplo, vocês citaram, o Bruno citou aí o Hakusho, eu sou fã de Yu Hakusho.
Eu sou fã de Game of Thrones. Então, por exemplo, estar dublando o Larry Strong é um pouco diferente do que eu estar dublando um protagonista de uma franquia que eu não assisto, de um jogo que eu não assisto. Eu faço com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, mas pensando assim, cara, se eu fosse fã dessa franquia, como que eu gostaria que tivesse feito? A gente trouxe lá pro Game of Thrones, né? Eu sou fã do Game of Thrones. Cara, a gente faz com muito cuidado. O último é um diretor muito caprichoso, então assim, tem isso no mercado? Tem, mas assim, não são todas as direções que estão preocupadas com esse zelo, com esse tato. Pô, vamos fazer de novo, vamos olhar de novo, vamos ver aquela respirada que ele faz ali, que dá para fazer melhor. Porque acho que não só a dublagem, mas assim, o trabalho, muitos trabalhos em geral acabam ficando muito pensando na produção, e acaba se perdendo um pouco dessa... Às vezes até ficando no automático, né, no monótono, e precisa entregar uma verdade, né. E, cara, em Game of Thrones, eu percebi que a direção fez toda a diferença. Primeiro, cara, o último, ele deu uma aula pra nós sobre esse universo, né? Ali eu vi o que era ser fã mesmo. Falei, até eu comentei pro Brunão, falei, não, Brunão, a gente trouxe aqui um cara que entende, né, o Brunão? Então, tipo assim, aí eu falo, não, a gente trouxe o cara certo pra entender. Tanto que eu até brinco assim, que tipo assim, se juntar Último e Tarcísio ali, cara, eu nem preciso nem montar a pauta de Game of Thrones, eu só chamo os dois e pronto, tá ligado? Então, porque os dois ali são fera ali no assunto, então eu nem preciso. São muito fãs, né? São fãs, cara. E tipo assim, a gente até brinca, Dudu, que quando a gente entrevistou o último, foi assim, né? O Brunão tá aí pra me confirmar que ele tava junto. Cara, quase 80% do papo foi só de Game of Thrones. Os 20 ali foi de dublagem. Os 20 ali foi de dublagem, tá ligado? Aí tinha um momento que eu tava montando ali minha pauta, olhava assim pra pauta, falei, mano, vou jogar pro alto e vou falar sobre Game of Thrones. Esquece. Eu falei, não. Tinha uma hora que eu até fechei ali, tá ligado? Eu falei, não, mas e aí, sobre o universo? Eu falei, pô, e é isso, cara, te dá esse gás, né? Te dá... E eu, Dudu, vamos lá. Pra gente prosseguir aqui, cara. Cara, você tem algum personagem favorito aí que você falei, pô, eu gosto desse personagem, cara. Pô, eu gosto muito desse personagem que eu considero como um enxoval. Se você não lembrar, você pode falar um tipo de voz, um tipo de trabalho que você gosta de estar fazendo. Olha, eu tenho muitos xodóis, muitos. Se for em relação à produção, é uma produção chamada Planeta dos Abutres. Ela não é muito conhecida. E eu sempre fui um cara muito lado B. Assim, meus amigos falam, tipo assim, a gente gosta de uma banda, aí eu vou falar, minha banda preferida é essa, aí eu vou citar uma música que ninguém conhece. Qual é seu anime favorito? Geralmente, tirando o Yu Hakusho, né? Aí eu vou lá e cito um que ninguém conhece. Ou seja, e a mesma coisa com o estereótipo do signo de aquário, seu estereótipo do aquário. O aquário tem essa. Aquariano fugir do padrão, né? Fugir do padrão, exatamente. E aí, assim, Hoje do mainstream. E aí, assim, de longe, assim, não é o trabalho que eu fiz que mais me deu um retorno, assim, que é mais conhecido, mas é o trabalho que eu mais gosto. É uma produção chamada Planeta dos Abutres, que inclusive foi o último que dirigiu também. Mas personagem, cara, é um personagem que, de novo, ele é lá do B, porque ele não é tão conhecido assim, mas é o Varix, porque foi o primeiro feedback que eu recebi do cliente, né? E o produtor me passou esse feedback. Ele falou assim, cara, o cliente está dizendo que ninguém, em todos os idiomas, faz o que você faz, em relação aos ruídos dele. Foi daí que eu, tipo assim, o primeiro trabalho assim, que eu fui reconhecer sua voz foi no Destiny, do Brandon Varix. Aí eu falei, mano, aí quando eu escutei o Léo, eu falei, conheço de algum lugar. Aí quando eu tava revendo umas cenas ali de Destiny, só pra eu ver o que eu tinha perdido no game,
Eu falei, ah, tá, é o Larry Strong aqui. Falei, Dudu Fevirari, que eu fui reconhecer de verdade mesmo sua voz. Ah, por isso que tem essa brincadeira aí. Mas pode continuar. Assim, eu faço alguns no Destiny, eu faço o Corvo, que ele é o Corvo e o Uldren, né? A mesma voz, que é mais ou menos a minha voz. O Corvo eu faço mais por aqui, nessa região, que é mais pra baixo. Uhum. E o Uldren é uma coisa mais pra cá, mais debochada e tal. E aí tem o Varix, que é o bicho lá, o monstrão de 6 braços, que ele faz vários ruídos e tal. E aí eu lembro, cara, que quando eu comecei a fazer esses ruídos e eu comecei a gravar, a segunda gravação, o cliente quis acompanhar e falou assim, não, a gente vai acompanhar por Skype, porque vocês estão inserindo efeito, e não é para inserir efeito, a gente quer a voz do ator limpa para a gente poder jogar o efeito que a gente quiser. E aí o estúdio falou, a gente não está inserindo efeito, foi ele que fez aquilo. Não, a gente quer acompanhar então. Então beleza, vamos acompanhar. Aí quando eu entro no estúdio, tá o diretor, câmera e os cacete mostrando assim, virado pro aquário, assim, mostrando do outro lado. E eu, tá bom. Aí eu gravei uns 15 arquivos assim, umas 15 falas, né? E o cliente falou, não, tá bom, that's enough. Aí desligou e eu continuei gravando sem ele ver. Porque ele achou que eu tava fazendo efeito. Então, a partir daquele momento, acho que foi a primeira vez que eu recebi um feedback desse tipo, assim, que, pô, acho que para qualquer profissional é um feedback ultra positivo, né? Tipo assim, ó, ninguém em nenhum outro país está fazendo o que você está fazendo e a gente está aprovando isso. Aí eles botam efeito na voz do holandês, na voz do estadunidense, na voz do italiano e no Brasil Só não pro Dudu eu faço... Só não pro Dudu. Eu Só não pro Dudu. faço aquele Tá lá, ruído, perfeito, desligado, então. Então isso foi uma coisa única pra mim, por exemplo. Aí eu fiquei super feliz e falei, cara, eu vou testando mais isso, né? Vou tentando abrir mais essa extensão vocal por aí. E foi um feedback foda e por isso ele se tornou meu xodózinho. E é divertido de fazer ele. Que ele fala devagar, ele tem os ruidinhos dele lá, e mexe com o nariz, e mexe com a boca, a garganta, não sei o quê. Então esse personagem acho que é o meu xodózinho. Bruno, é contigo. Você falou de voz, assim, falou de fazer várias vozes, assim. A gente tem alguns dubladores que você nem consegue entender, de repente. Vamos pegar o Briggs, por exemplo, que ele consegue variar a voz dele de muitas maneiras diferentes. Ele faz desde o Rei Julian, passando pelo Buzz Lightyear, passando pelo Super-Homem, passando pelo Líder Optimus, assim, e tal. Ele consegue fazer essa variação tonal de voz, assim. Ele consegue fazer desde um personagem pequeno, bobo, de repente o próprio Rei Julian, assim, a fazer uma voz mais encorpada, como eu tentando fazer voz encorpada sem ter voz nenhuma aqui. Como o Líder Optimus. Assim, o profissional que consegue, na verdade, ter essa escala, esse range maior de vozes diferentes, de repente, ele é um profissional mais valorizado, ele, de repente, consegue mais papéis porque ele tem essa capacidade, essa variação maior de vozes. E qual o impacto, na verdade, no fim das contas? A gente pega, por exemplo, vamos pegar um extremo aí, um cantor de rock, por exemplo, como o Axl Rose, que toda a vida forçou tanto a voz dele e hoje ele não tem voz nenhuma, praticamente. A mesma coisa o vocalista lá do AC/DC também, que perdeu completamente, praticamente a toda a voz dele. Então, qual o impacto que isso tem na voz? Lógico que tudo é técnica, tudo. Você vai comer maçã, vai comer gengibre, vai ter as técnicas vocais para você poder usar disso de maneira mais salutar, claro. Mas como é que funciona esse impacto sobre a voz? Então, como é esses dois lados da dublagem, assim? Assim, a gente tem uma coisa chamada extensão vocal, que assim, falando assim bem superficialmente, o nosso maior grave, o mais grave que a gente consegue alcançar com a voz, até o mais agudo. E existem técnicas vocais, né, de canto, de interpretação, técnicas de voz
que elas possibilitam que você expanda essa extensão vocal, ou seja, alcance mais graves e mais agudos, né? Com veracidade, tem que ficar uma coisa falsa, e explorar também as vozes que você tem no meio dessa escala, né? Tipo assim, do mais grave até o mais agudo. Explorar, fazer uma grave, mas uma grave caricata agora. Beleza, agora uma bem aguda, mas uma aguda caricata. Agora, pega esse agudo caricato, adiciona um metal aqui do nariz, sei lá. São várias técnicas que você vai testando, voz de peito, voz de... O melhor exemplo disso aí é o Digimon. É o Digimon isso aí. Com certeza, e eles faziam muito isso, né? O elenco de dublagem, ele tinha que fazer isso. Ele jogava pro agudo, jogava pro grave. Então, assim, a partir desse estudo de extensão vocal, aprendendo mais como que faz, entendendo mais essas técnicas vocais, de como alcançar esses timbres, esses tons, você vai conseguindo explorar mais a sua própria voz. Você falou assim, estou tentando aqui usar um grave, mas eu não tenho grave. Você com certeza tem um grave, e assim, é uma questão de, tipo assim, tentar desenvolver aquilo e como, assim, usar o diafragma, tem 3 pontos de diafragma para a gente usar, para trabalhar, e aí você trazer para a garganta, voz de peito, voz de cabeça, falsete, ressonância. Tem tanta coisa que a gente pode explorar que é exatamente isso. Quanto mais você explora isso, quanto mais você entende isso, quanto mais você quer andar por cada uma dessas áreas da sua voz, você pode ter uma gama de vozes maior. E aí, com certeza, isso te traz mais variedade, porque vamos supor que eu fosse um ator que fizesse apenas uma voz, entendeu? A minha própria voz, e o Bruno fosse um cara super versátil que fizesse vários tipos de voz. Com certeza, na hora de escalar, um diretor fala assim, cara, o Dudu faz essa voz, mas é só isso. O Bruno faz essa, faz aquela. Então, aparece um desenho animado. De conforto todo dia, né, Dudu? É o famoso sair da zona de conforto todo dia. Né? Exato. Tipo assim, porque às vezes é o que a gente fala, os dubladores, eles têm o seu zona de conforto, né? Uhum. Só que, cara, todo dia você tem que sair, porque senão ou você não é bem escalado, né? Uhum. Ou é igual o que a gente fala, ou você não pega mais esses cargos, tipo assim, que você pode ter certeza que você sente mais à vontade para fazer, que é a de parte da direção, né? Porque você tem uma responsa atrás, né? Só que você pode dirigir de acordo com o que você, que a gente fala, coloca o seu dedo ali. Entendeu? Então é desafio todo dia, né, cara? Eu fico imaginando essas responsabilidades aí, cara, e cada vez mais é aquela história. É todo dia aprendizado, não é? Totalmente, assim, e a gente tem que estar aberto para esse aprendizado, né, para a gente não se engessar, não ficar a mesma coisa, porque às vezes pode acontecer isso, né, o artista fala assim, não, eu criei o bastante, eu estudei bastante, estou satisfeito com a minha performance, vou manter o que eu já tenho. Ok, se você tem um trabalho bom, né, tipo, orgânico, você vai mantendo aquilo ali, mas se você não vai entendendo e tentando inovar mais e tentando explorar um pouco os seus limites, porque é perfeitamente possível, tudo com técnica, com estudo, com ajuda profissional é possível. Aí você acaba engessando, né? Você acaba fazendo mais do mesmo. Sabe aquele profissional que você fala assim, pô, o trabalho dele é bom, o trabalho dela é bom, mas é sempre a mesma coisa, sabe essa sensação? E isso acontece também quando a pessoa engessa um pouco. Eu acho importante a gente estar aberto a entender o que dá para a gente explorar mais. E é isso, assim, com certeza essas possibilidades... Não fazer o estereótipo de muitos atores de Hollywood, né? Tipo assim, sempre é o mesmo estilo de personagem, aí já sabe, a voz você já sabe como fazer. Então, ou seja, tem fulano e tal que faz o mesmo estilo de interpretação, então é fácil, entendeu? Então, isso. Mas, e assim, perdão, fala. Não, eu vou falar que assim, eu sou muito apaixonado pelo estilo de caricato, porque quando eu estudei teatro na faculdade, eu tentei focar
Eu era apaixonado por comédia dell'arte e farsa, que são dois estilos que levam muito pro caricato, né? Maneirismo com o corpo, com a expressão, com a fala e tal. Então, cara, quando eu entrei pro teatro foi quando eu explorei de verdade essa minha extensão vocal aí, porque eu tinha uma extensão vocal menor, e aí eu comecei a explorar mais isso, expandir mais essa extensão vocal, eu conseguia alcançar mais agudos do que eu alcançava, trabalhava melhor esses agudos, mesma coisa com os graves, então isso acabou me trazendo uma versatilidade bem maior, assim, e me tirou um pouco dessa zona de conforto que era o que eu sempre fazia, sabe? Comecei a ser escalado para fazer coisas e eu não era muito escalado. E assim, eu amo dirigir, eu acho que é uma responsabilidade muito maior com a obra, né? Você mexe com tudo, de uma forma geral, mas atuar é a minha maior paixão. Então, assim, Sério? eu também... Você gosta mais de dublar do que dirigir? Com certeza. Caramba! Porque tem dubladores, ô Dudu, que gostam muito mais, se sentem muito mais à vontade em dirigir do que dublar. Tudo bem. Tem dubladores. Então... tranquilo, também. É porque... Falando um pouquinho... Não, pode falar. Pode terminar. Não, é porque é muito esse lugar de criação, né? O ator, você tem que deixar o ator criar quando você está dirigindo, senão você acaba podando muito ele para ele não criar. Então essa parte da criação eu gosto muito, sabe? Assim, de estar ali atuando. E quando eu estou dirigindo, por mais que você mexa na obra como um todo e tal, você não tem como ficar podando tanto o personagem. E a criação do personagem é uma das coisas que eu mais adoro, assim, na parte da interpretação. Então, talvez por isso eu tenha um apreço maior por interpretar do que por dirigir interpretação. Embora eu ame as duas. Mas fala aí, Bruno. Não, a gente estava falando de timbres, assim, eu não deixo de pensar nos timbres que, para mim, são, de certo modo, saudosistas e que acho que passeiam muito bem por essa coisa de graves e agudos, da técnica, da extensão vocal, como você mesmo falou. Eu vou citar aqui um filme que eu sou completamente apaixonado por ele, que ele é muito antigo, é um filme do começo da década, acho que do fim da década de 70, início da década de 80, que é Conan o Bárbaro, cara. E eu vou falar especificamente do Silvio Narras, cara, que faz a dublagem do Marco, que é aquela voz velha, sabe, rouca, sabe? Sabe, aquela voz é maravilhosa. Assim, existe um saudosismo naquela voz que acho que a gente é difícil de encontrar hoje em dia. Eu sei que a dublagem ela se renova, hoje mais talentos vão surgindo, e o brasileiro, como você falou, é o mestre da dublagem, é o país da dublagem, eu vejo dessa maneira. Mas eu vejo que algumas pessoas, de fato, ali são insubstituíveis. Porque, na verdade, não tem. Eles deixaram a marca deles. A do Silvio Narvas com a voz dele, a do próprio Isaac Barnavide, que dublou o James Earl Jones ali, que ele faz. O Garcia Júnior como o próprio Conan ali. Mano, que mais? Sei lá, a Vera Miranda, que faz a Cassandra. Todas elas, cara, aquele filme marca demais por causa dessa coisa de dublagem. Acho que ele é uma foto de uma época do início da década de 80, onde a dublagem ali, é lógico, a dublagem ali, como você falou, quando você era criança, que você dublava, que não tinha múltiplas trilhas ali, de repente você tinha alguém que tinha um texto imenso falando antes de você, e você tinha que falar um olá, e se você cagar no olá, ele vai ter que fazer todo o texto de novo. Então acho que existe um pouco desse brilho. Você acha que hoje, nos dias de hoje, esse brilho tem diminuído um pouco? Você acha que a tecnologia, talvez a facilidade, tem deixado os dubladores talvez um pouco mais preguiçosos? Ou você acha que a gente ainda vai ver, vamos colocar aí, uma nova era de ouro da dublagem brasileira? Você acha que isso tende a empobrecer mais? Qual é o futuro da dublagem brasileira na sua concepção? Eu acho que, assim, focando naquela parte onde a gente estava falando da pluralidade do brasileiro, né, do Brasil, o tanto de gírias e expressões idiomáticas que nós temos, pessoas que interpretam de várias maneiras.
Eu acho que isso é uma coisa a ser enfatizada. Eu nunca tive medo, por exemplo, da entrada de novas pessoas no mercado. E, assim, eu acho o contrário. Eu acho que a gente precisa de mais talentos, a gente precisa ser mais plural, a gente precisa explorar mesmo essa nossa pluralidade, né? De encontrar novos talentos. E como você bem falou, essas pessoas que você citou são insubstituíveis, mas se a gente parar para pensar, todos nós, porque são muitos atributos quando você vai analisar uma voz, né? Você vai ver o tom, o timbre, a própria extensão vocal, você vê se a pessoa tem uma boa articulação, uma boa dicção, uma boa projeção, um bom ritmo, uma boa dinâmica. Se você ficar analisando, decupando assim cada atributo, você vai chegar a uns 20, 30 atributos. Então imagina a variedade de especificidade, né, de cada um desses profissionais, porque tem profissional que é excelente num atributo e não tão bom em outro. E por aí vai. E como são muitos atributos, acaba que o conjunto da obra, de todos esses atributos que cada um tem, acaba se tornando algo muito particular, muito único. Então, assim, o trabalho que vocês vão fazer vai ser completamente diferente do meu e vai ter a identidade de vocês. Vai ter alguma coisa que eu não vou ter. Porque a voz de vocês é como se fosse uma impressão digital. Você pode gostar mais de um, mais de outro e tal, mas para que tipo de trabalho? Porque depende do tipo de trabalho. Se a gente direcionar a pessoa para o trabalho certo, uma coisa mais para o perfil dela, pode ficar alguma coisa com muito, muito, muito mais a cara dela, com a identidade dela. E como isso é muito amplo, né, a gente acaba tendo essa pluralidade realmente mesmo, de diversidade dos nossos atributos. Cada pessoa que entra nesse mercado, ela tem um perfil único, ela tem uma identidade, que não importa se você acha o trabalho dela bom, muito bom, excelente, ótimo, ela tem a particularidade dela, que se a gente desenvolver, vai virar uma coisa única e inesquecível. Aí a pessoa vai embora, né, nos deixa, faz a passagem dela, mas fica lá na lembrança, tipo assim, cara, temos bons dubladores, boas dubladoras hoje que possam substituir? Tem. Estão aparecendo pessoas novas para fazer o que essa pessoa faz? Estão aparecendo. Mas a voz dela, o jeito de interpretar, a forma que ela fazia, aquilo ali é único e fica para sempre. Isso é uma coisa positiva, porque é uma forma de carinho com quem já foi precursor nesse caminho, né, com quem inovou em algumas questões. Eu dou muito exemplo do Michael Jackson. O Michael Jackson, aspas, inventou o Moonwalker. Hoje qualquer dançarino faz o Moonwalker, mas o cara foi o precursor. O Michael Jackson, antes de morrer, ele deu uma entrevista falando que o Chris Brown, ele estava dançando melhor que ele já. E mesmo que isso fosse verdade, mesmo que um cara da atualidade dance melhor que ele foi o precursor de muitos passos. Né? Então, ele que teve ele foi pioneiro daquilo. Né? Entendeu? Então, sei lá, o Chris Brown, sei lá quem que faça o Moonwalker, olhou aquilo pela primeira vez e falou, caralho, o que esse cara fez? Parece que tá andando pra frente, tá andando pra trás, sabe? Então, assim, é mais ou menos por aí, é um exemplo rápido e fácil de entender, que acontece muito isso na dublagem. Tem pessoas que assim, ok, alguns atuais fazem o que os antigos faziam, mas os antigos foram os precursores. Então a gente tem muito respeito por eles, assim, muito carinho, admiração por esse legado. Eles ensinaram a gente a fazer. A gente aperfeiçoou algumas coisas, deu a nossa identidade para o trabalho, ok, mas eles foram os precursores, eles que começaram, eles que deram as ideias, que iniciaram. Então a gente se inspira muito neles também, né, para fazer os trabalhos. E eu também tenho um respeito pela galera que está entrando, porque essas lendas que vocês citaram, em algum momento eles começaram. Eles tiveram um momento de bater na porta lá dos estúdios, de ser ouvido, de fazer teste. E se tivessem fechado as portas para eles não teriam entrado na dublagem, a gente não teria tido essa oportunidade
de conviver com o trabalho dessa pessoa. Então, eu vejo com muito respeito essa chegada de novos profissionais também que falam, cara, eu quero viver disso, eu quero dedicar minha vida a isso, seja lá como for, eu vou trabalhar para ser um profissional dessa área, porque seja qual for a era, qualquer profissional que esteja começando, ele é um apaixonado, ele precisa aprender, ele precisa de orientação, ele precisa de ajuda e não que fechem as portas dele, que bloqueiem ele, senão a gente vai perder muitos talentos que o público não vai ter a felicidade de conhecer. Então, eu acho que a gente tem a ganhar com isso, com essa pluralidade, não a perder, sabe? E é por aí. Perfeito. Cara, você deu uma reflexão, cara, que eu vou levar para a vida inteira. Realmente, você provou aquela frase que o Wendel Bezerra sempre diz, né? Cara, dublagem, você tem personagens para todos os tipos. Independente da idade que você vai começar mesmo, você mesmo como diretor de dublagem, eu não sei qual que é a sua idade atualmente, ô Dudu. 39. Porque você começou novo, né? Cara, e você tá bem, cara. Você tá bem, velho. Nem parece que você tem 39, tá? A gente tenta. Eu vou novamente brincar aqui. Você dormiu no formal, de tão conservado que você tá, então. E, cara, eu tô emocionado, cara, depois de você disse, o Dudu. É sério, eu tô muito emocionado, cara. Tipo assim, cara, na dublagem hoje, cara, você tem personagens pra todos os tipos, assim, mesmo que for uma pessoa muito jovem, é igual, minha voz eu tenho 31, só que, tipo assim, é igual o Brunão. O Brunão tem mais de 40, só que, tipo assim, nossas vozes são bem jovens, então, ou seja, tem personagem pra nós, se a gente quiser iniciar, cara. E, cara, e pela sua bagagem, cara, você já fez um monte de universo. Você fez Disney, você fez Game of Thrones, você já fez games. Cara, na sua bagagem, traça aí uma linha de cronológica aí. Tem produtos assim, cara, eu consumo e eu queria fazer parte desse universo. Qual universo que seria? Desse universo aí que você consome, pode ser cultura pop e tudo mais. Que você fala assim, cara, eu queria fazer parte desse universo aí. Eu queria fazer parte do universo da DC dublando o Coringa. Esse é um grande sonho. Caraca, velho. Sério? Caraca. Que versão do Coringa você mais gostou? Emblemático, velho. Mais casca grossa, velho. Sério? Que versão do Coringa você mais assim foi fã? Seja Jack Nicholson, seja Heath Ledger, qual mais? O Joaquin Phoenix. Qual é aquela que você tem assim um carinho especial? A gente pode falar de Jack Nicholson, porque Jack Nicholson também foi um asa da dublagem que dublou ele. Não que os outros não tenham sido, mas ficou na história, na verdade. Jack Nicholson é o pai do... enfim. Agora, mas assim, qual dessas versões você gostaria de ter pego, na verdade? Assim, tem uma questão que é assim, você pode se inspirar, você pode trazer elementos que você viu e que você acha que coincidem com o que você imagina para o personagem, mas a ideia de copiar, a gente deixa para IA, porque assim, a gente sempre vai querer trazer uma coisa que é só nossa, assim, qualquer ator. Mas assim, eu tenho para mim o melhor Coringa foi do Heath Ledger. Mas a dublagem de melhor Coringa, e todas elas foram muito... Márcio Simões no Heath Ledger, no próprio Heath Ledger, o Darcy Pedrosa no Jack Nicholson. Tivemos muitas dublagens excelentes. O Hélio Pinheiro no Joaquin Phoenix. Coringa aí durante muito tempo aí, cara. Esse é o meu favorito. A dublagem favorita de Coringa é o Zack Snyder. Porque, assim, eu gosto muito do caricato, eu gosto muito de desenho animado. E quando você abre para um desenho animado, a possibilidade de você fazer uma coisa caricata aumenta muito, né? Então, assim, o Zack Snyder, ele para mim fez brilhantemente aquele Coringa ali da DC do desenho. E, quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, é isso, essa loucura, essa piração que ele traz... É exatamente o que o personagem precisa. Se botarem um Coringa aí pra você, ô Dudu, como é que você iria fazer essa voz do Coringa aí? Eu vou pensar nisso.
Eu vou pensar nisso. Vou trazer outro, em outro momento. Vou deixar o suspense. Mas Já pode meter, de repente, um cosplay, de repente, aí, tal. Faz um sorriso, tal. Até já Sério, cara? fiz. Tem uma foto lá no Instagram que eu me maquiei de Coringa enfermeira. Já fui até em alguns... Que louco, mano. Já fui até em algumas festas fantasia, assim, aquela roupa de enfermeira que ele Bruno, veste, que o Heath Ledger ele veste. tira muito foto de evento. Aquela cena antológica dele com um controle, fazendo um 10 ali, embaçando para ver se a bomba explode, na verdade, que aquilo foi totalmente espontâneo. Tava demorando para ser detonado o negócio e bate. Aí do nada a coisa explode. Opa, segurei a cena, segue a câmera e vambora, cara. Ó, o The Batman 2, o bater Coringa, se não me engano. Quem sabe te escalo, né, o Dudu? Então. Quem sabe, né? Assim. Quem sabe, mas assim, eu acredito muito assim que as coisas acontecem quando tem que acontecer, pode ser outro profissional. Eu me preocupo muito com a dublagem quando eu vejo que é uma obra que eu gosto muito, que eu sou muito fã, mas se não sou eu que estou fazendo, mas eu vejo que é outro profissional que faz muito bem, eu fico aliviado. Fico, porra, vai ser um bom trabalho, tá tranquilo. Mas assim, sobre qual voz criar, sobre qual trejeito criar, isso depende muito do perfil e da imagem, né, que a gente quer passar do próprio personagem. Porque, da proposta do filme também, né? Da proposta do filme também. Porque cada um tem uma proposta, né? Assim, o Coringa do Heath Ledger, ele tinha uma proposta. O Coringa do Jack Nicholson era outra proposta. O Coringa do Joaquin Phoenix era outra proposta. Então, assim, a gente precisa entender qual é a linguagem do filme, porque, por exemplo, o Joaquin Phoenix trouxe mais pro drama. A gente ficou sabendo um pouco de como era o psicológico do Coringa, como ele se tornou aquilo. Então, trouxe para um drama muito carregado. Cara, fantástico, cara, esse pra mim é um dos melhores até hoje, cara, do audiovisual, assim, tipo assim, em relação a live action, cara. E ainda mais tendo o grande Hélio Ribeiro ainda dublando esse ator, cara, que tá sensacional, cara. E vem com outra proposta, né? O personagem acaba tendo um perfil um pouco adaptado, ali, um pouco diferente para o estilo do filme. Então, a gente nunca sabe como que poderia ser, porque se isso um dia acontecer, Dudu, você vai fazer o Coringa, ok. Mas onde que vai ser esse Coringa? Vai ser no desenho animado? Vai ser no live action? Vai ser uma coisa assim, tipo, loucura, igual como é que é o nome do outro ator lá, que tinha os dentes de prata? Ai, gente. O Leto, Jared Leto. O dele já era mais assim, coisa psicótica. Então, assim, cada filme vai ter uma proposta, vai ter um perfil diferente. MC Leto, tá ligado? Eu não gostei muito, não, assim, mas eu não acho que isso seja uma responsabilidade unicamente do ator. Às vezes é uma proposta de Coringa. A própria direção, né? Para a direção do filme mesmo, né? Porque o dublador, ele acaba tendo que seguir o que a proposta que o filme trouxe. E às vezes a gente não tem para onde correr, vai ter que fazer aquele perfil, né? Mas assim, porra, é um puta personagem. Pô, puta personagem, eu adoraria, esse seria um dos sonhos meus. Caramba, rapaz, a gente só trouxe o Dudu só vertente diferente. Primeiro, o Pureza falou que queria dublar o Titanfall por coincidência, né, que é um game, foi lá e conseguiu o papel. Aí a gente perguntou pro último, assim, qual universo você gostaria de dublar? Ele mandou X-Men. Eu falei, caraca, foi só. Aí a gente entrevistou o Carnevale, Harry Potter. Eu falei, porra, cara, aí quem sabe, né, no próximo, né, Dudu, a gente abre esse leque aí, então, ao invés de convergir para um, né, então. Cara, eu tô vendo que tá pipocando aqui de mensagem, de pergunta, né, da galera. Cara, sim. Ó, quem chegou aqui, estamos em chat bem ativo hoje. Alisson Augusto, né? Alisson Augusto. Por exemplo. Vou Alisson Augusto, falar aqui. Cidinho. Queria agradecer também pelo follow aí, a Double World Universe, também a Nice Jean.
Estão convidadíssimas, na verdade. Ela é também dubladora. A Andressa Bode também, cara. Ela é dubladora também. Bode, grande dubladora, grande diretora, amiga. Então, ela está convidadíssima para fazer parte aqui. Se ela quiser, a gente chama o inbox. A gente chama o inbox para fazer parte. Daqui a pouco vai ter uma DM, né, ô Bruno? Aí. Então, sim. Daqui a pouco a DM, a gente só tá pegando os contatos. Eu já abri esses contatos aqui. Andressa Bode, chamei de Bode, desculpa. A Andressa Bode, a Nice Jean aqui e tal. Mais uma galerinha aqui que eu já separei o contato que eu vou mandar um DM lá para fazer parte aqui, porque acho que é importante. A gente ter essas vozes com a gente. Né, Dudu? Foi assim que a gente conheceu. Apareceu no ao vivo, a gente leu e falou, opa, eu fui ver agora, porque é a primeira live no Instagram de entrevista. Então, então estamos. É a primeira. A gente ia fazer gravado. Isso que a gente ia fazer gravado, é a primeira do ao vivo. Mas sim, gente, a gente só tem que agradecer. Brunão, mais uma pergunta aí? Assim, você falou que você já fez um cosplay e tal. Você costuma ir a eventos? Como é, assim, socialmente o dublador? Você é chamado para eventos? Assim, eu vou demais a eventos. Assim, pela Era Nerd, a gente é convidado para Campinas Anime Fest, Circuito Anime Fest, UPABC, enfim, a gente é chamado. E eu sou um fotógrafo cosplay, por isso que é se você pegar o nosso perfil do Instagram aqui, eu tenho toneladas e toneladas de fotos de cosplay, além do nosso portal, né, que é a Era Nerd, que foi por onde a gente começou. Na verdade, a gente começou no Facebook. Aí eu, como desenvolvedor, fui lá, já que eu sou desenvolvedor, vou criar o site, né? Mas aí eu comprei as máquinas, na verdade, né, que estão aqui embaixo, eu comprei as máquinas e comecei a tirar foto de cosplay e não parei mais, descobri uma nova paixão. Então, né? Como é a sua relação com os eventos, com o assédio das pessoas assim nos eventos? Você é muito chamado para evento, você tem, de repente, um perfil mais caseiro, mais introspectivo, como você lida mais ou menos com isso? Por quê? Porque, claro, existe um assédio, de saber, ele é dublador tal. Muitas vezes a pessoa não sabe nem muitas vezes qual é o personagem, mas, é dublador, veio aquele monte de gente querendo autógrafo, querendo tirar foto. Como você lida com essa relação com os fãs, com as pessoas que também são fãs da dublagem? Bom, assim, primeiro sobre o lance do cosplay, né? A pergunta do cosplay. Eu falei que eu me vesti de Coringa, que é como, sei lá, isso é considerado um cosplay. Me maquiei todo, mas eu não faço. Já é um cosplay. Mas fantasia não se usa. Mesmo cosplay. Mesmo fantasia não se usa. O nome é cosplay. Chamar um cara de cosplay fantasiado, ele vai virar ovo com você. Ele quer saber que ele é um cosplay. Então você foi um cosplay, você não se fantasiou. Já sou iniciante na arte do cosplay. Já é um cosplay. Ele já é um cosplay profissa porque já tá na dublagem. Cara, mas assim, sobre eventos, assim, de vez em quando eu sou chamado para eventos e o carinho que eu recebo é bem grande, assim, e eu acho que a gente precisa olhar com certo respeito para o público, assim, é uma coisa que eu bato nessa tecla, eu friso isso bastante, porque é para o público que a gente faz. Quando eu estou assistindo uma obra que eu amo, eu quero que ela seja feita com muito carinho, então mesmo que eu não tenha participado, enfim, mas eu quero assistir e saber que foi feito com zelo, com carinho. Então, assim, ali naquele momento eu sou público. A gente, antes de ser qualquer dublador, antes de ser dublador, foi público. Era fã de alguma obra, era fã de algum dublador. Então, assim, eu tenho algumas pessoas na dublagem que, assim, hoje são meus colegas de trabalho, mas eu passo pelos corredores dos estúdios, eu escuto a voz deles, às vezes eu viro a chavinha do fã, do tipo assim, cara, eu tô trabalhando com essa pessoa mesmo, cara, isso tá acontecendo, porque... Como o mundo dá volta, né? E o mundo é pequeno, hein, o Fevereiro? O mundo é muito pequeno, cara. A mesma experiência parecida foi com o Carnevale, quando a gente entrevistou, e ele teve essa mesma sensação, porque ele lembra que ele contou ainda, que, tipo, ele entrou, eu falei, vou tentar investir no dublador e deu certo, né? E só que ele foi igual você, jamais passou pela minha cabeça, cara, eu sou fã desse cara, e agora sou colega de profissão dele. Profissão, tipo... É umas coisas, cara, que passa... Provavelmente, cara, você
passam vários flashbacks na tua cabeça, certeza. Muita coisa. E aí, assim, justamente porque antes de dublar qualquer coisa, eu já era fã de dublagem, eu já era fã de várias franquias, eu tenho esse meu lugar de público também, eu também sou público. Então eu sei como que eu quero ser respeitado, eu sei como eu quero receber carinho. Então quando chega o meu momento, a minha vez de falar sobre o meu trabalho na dublagem em algum evento e eu recebo um público, eu tenho que entender que essas pessoas são mais importantes para a obra do que eu. Porque pode trocar o dublador, pode trocar o elenco inteiro, pode trocar o que for, mas o público como um todo, ele é mais importante, ele conhece a história inteira, às vezes, assim, as obras que eu dublo, nem tudo eu assisto, né? Não tem como, a gente só recebe o feedback do personagem para poder interpretar. Mas às vezes, assim, o tanto de mensagem que a gente recebe de fã falando assim, ó, esse personagem, acontece isso com ele no livro e tal, eles vão me dando mais informações sobre o personagem que tudo vai adicionando para mim como informação na hora que eu for fazer. Então, assim, não tem como você não ter um respeito por isso, pela pessoa que entende a obra, que lê a obra, que é apaixonada pela obra. É mais importante que a obra esteja concisa para o público do que para qualquer um. Então, assim, acaba que a gente está na ponta da lança, né? E eu falo muitas vezes, é como se a gente fosse, sei lá, tivesse num time de basquete, vocês me dessem a bola e eu enterrasse na cesta. E aí chega lá, pego a bola, enterro na cesta 35 vezes, eu fiz 35 pontos. Mas e a galera lá do staff? Que roubou a bola, passou a bola pra mim, trabalhou a bola, lançou. Você tá entendendo o que eu quero dizer? É todo Os bastidores. Então, assim, às vezes a gente tá na ponta da lança, a gente precisa falar também daquela galera que tá ali atrás dos bastidores, produtores, técnicos, mixadores, diretores, donos de estúdio, o pessoal da faxina, o pessoal do café, entendeu? Que trabalham no estúdio para aquilo acontecer, só que às vezes o crédito ele acaba indo só para quem botou a voz. E a gente quer dividir esse crédito, a gente não faz sozinho. E o mais louco é que, assim, além dessa galera do background, né, do backstage, foi mal, tem o público, que é o mais importante. É o mais importante. É ele que diz se tem a ver com o que a gente imaginava, a voz está perfeita, não sei o quê. A gente quer agradar o público. Tanto que se o público pede para trocar a dublagem, o cliente várias vezes pede. Vai ver o barulho que o público faz. O cliente troca. O cliente troca se o público pede. Sim. Como diz como o próprio Rodrigo Araújo, né, que é o Chosen Cobra Kai, cara, ele diz, cara, que, tipo, sem nós, a dublagem iria acabar. Porque se a gente hoje tá fazendo... Se a dublagem hoje existe, é graças aos fãs. Com certeza. Cara, e entra naquilo, né? A gente tem que reclamar mesmo, então, cara, eu vou ter que concordar. Cara, eu assino embaixo o que você disse, porque além de você ter uma bagagem enorme, e, cara, você ainda... eu ainda percebo, cara, que todo carinha que você coloca a mão, eu acompanho ali, eu acompanho muito o que você publica, cara, e, cara, é nítido, é nitidamente, tipo assim, tem uma série que eu comecei a assistir, chamada Your Honor, que você dirigiu o Galvão e o Percy, cara, depois dessa série, cara, eu jamais enxergaria Bryan Cranston ser outra voz. Se não fosse Percy, cara, nítido, cara, é nítido aquilo. Percy amassou. Ele e o Galvão ali junto, cara, total, velho. Não, eles arrebentaram. Aquela série ficou muito linda. Deixa eu só interromper vocês para falar de uma pessoa muito importante, um dos amores da minha vida. Tá comentando aqui a doidada. Tá vendo aqui a Aline Fadel Móveis? Imóveis. É a minha mãe. Sério? Caramba, se não fosse por ela, não estaria na dublagem, porque ela que me levava nos estúdios quando eu era pequenininho, me levava pela mão, conversava com os diretores sobre contratos e sobre escalas, e eu não tinha a menor desenvoltura para isso, eu era uma criança. Noção, né?
Um vocês beijão pra perguntaram, Dona Aline, cara. Um degrau. vocês perguntaram aí como que eu comecei, e eu falei, né, que minha mãe me botou nos cursos todos, ela tá aí, ó, me apoiando. Então, mãe, um beijão. Tudo isso está acontecendo porque você acreditou em mim até o final, me consolou assim nos momentos onde estava difícil. Então, um beijão para ela que tá ali. Não tem como deixar de dar um beijo para ela, né? Obrigado, mãe, te amo. Aline, Dona Aline, eu imagino que você tem um orgulho imenso desse seu filho. você criou um filho Saiba que maravilhoso você- aqui, um profissional incrível. Exatamente, um filho maravilhoso. Eu tenho certeza que você tem um orgulho. Parabéns pelo filho que você tem e pelo futuro, na verdade, que ele deu e por todo o peso dele na dublagem brasileira hoje. Cara, você tem com certeza a sua mão ali e com certeza acho que tem um galardão seu esperando lá, porque com certeza esse menino aqui, esse aqui, ó, vai te trazer muita alegria ainda, cara, pode ter certeza. E ainda vai Só trazer. carinho pela senhora, viu? Ainda vai trazer muito ainda para a dublagem brasileira. E, Dudu, Obrigado. cara, pra gente poder aí ela comentou aqui, ó. Meu amor, obrigado. Falei, isso aí, boa. Dudu, se você fosse dar um conselho para quem quer iniciar na dublagem aí, caras rasos aí que não tem noção de nada, igual eu, Brunão aqui, quais seriam o seu conselho de, além de experiente na dublagem, né? E qual seria o seu conselho de velho da montanha, de veterano e tudo mais, para quem quer iniciar nesse mundo aí? Vai lá que o espaço é seu. Obrigado. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, o primeiro que tem que acontecer, a primeira coisa que a gente tem que ter é paixão por aquilo que a gente está fazendo. Qualquer profissão, ela exige isso, que você goste daquilo que você faz. Você ame aquilo que você faz. E quando você ama o que você faz, a gente acaba também se autoanalisando, né, e vendo assim, o que eu posso melhorar para eu ficar melhor nisso daqui, nessa atividade que eu amo. Porque não é só amar que eu esteja dentro do mercado. Eu estou no mercado, eu estou trabalhando, eu estou faturando. Não é sobre isso. É sobre ofício e não sobre emprego, sabe? Porque o emprego, ele remete a isso, a você estar fazendo alguma coisa para tentar ganhar dinheiro. E o ofício é aquele significado, o que eu quero fazer para a sociedade, doar a minha vida, o meu tempo, a minha estrada para a sociedade, contribuir com o quê? E não importa o que vocês queiram fazer. Quando a gente ama aquilo, e se você ama a dublagem como um todo, você vai querer entender como que o processo é feito, o que a gente pode fazer para aprimorar as nossas técnicas. Pô, eu alcanço até uma nota X, eu quero alcançar até uma nota Y, entendeu? Então, assim, eu já vou ali estudar, fazer um trabalho vocal para aumentar, ampliar a minha extensão vocal. Eu vou fazer um curso de teatro para aprimorar a minha interpretação. Eu vou fazer um curso de canto para, quem sabe, eu ter aí abrir um pouco o leque, poder cantar também. Esse tipo de coisa, estudo, dedicação, porque nada se constrói apenas com amor também, com paixão. Você precisa se dedicar. E eu acho que isso funciona não só para profissão, mas também para relacionamentos, para amizade. Você pode amar, mas a gente tem que se dedicar. A gente tem que ouvir os colegas, ouvir as pessoas, estar de coração aberto para receber críticas, olhar com carinho para o nosso trabalho. Tipo, será que eu estou fazendo um trabalho conciso? O que está faltando aqui? Aí mostra para um colega seu, o que você acha que está faltando aqui? Aí vai para um professor, pede a opinião dele. Então, assim, é tudo em prol de uma coisa maior do que nós, que é a própria atividade em si. Sim. No nosso caso aqui, que a gente está falando, é a própria dublagem. É tão lindo isso tudo que a gente falou sobre como nós somos plurais, como nós adaptamos o texto, como nós temos uma criatividade fora da curva em relação a outros países. Então vamos explorar isso, mergulhar de cabeça. E a outra questão é assim, não desistir.
é seguir devagar. Tem uma frase que os nossos pais, eles falam quando a gente está lá, é criança, é adolescente, eles falam assim, mas você vai se sustentar com essa atividade? Né? Sim. É a grande preocupação, né? E hoje, para mim, eu com quase 40 anos, eu estou entendendo que essa frase ela tem um significado muito particular, porque quando você fala se sustentar fazendo essa profissão, o que você quer dizer não é você ganhar rios de dinheiro necessariamente, é assim, você vai conseguir exercer essa atividade para o resto da sua vida, ganhando o suficiente para você conseguir exercer essa atividade para o resto da sua vida, porque às vezes quando não dá, quando não está ali dando certo, a gente tende a ir para uma outra área. Ah, não está me dando o retorno que eu esperava, eu vou ganhar um trocado em outra coisa. Cara, não para de fazer. Não para de fazer. Você pode ter a sua outra fonte de renda, assim como muitas pessoas têm. Inclusive, dentro da dublagem, tem muitos dubladores que têm outras fontes de renda. Mas assim, não para de fazer não, cara. Não para de fazer não. Se aquilo ali for a sua paixão. E eu friso essa parte, né? Se aquilo ali for a sua paixão, porque tem gente que entra porque está vislumbrado e ok, mas aí no meio do processo fala, pô, vou ter que fazer curso de teatro, pô, vou ter que fazer curso de canto, vou ter que fazer preparação vocal. O que tem por trás, né? Não entende que tem todo um processo por trás, né? Exatamente, você falou a palavra certa, processo. A gente tem que se apaixonar pelo processo, e não pelo final do caminho, entendeu? Ah, eu vou ser dublador porque se eu conseguir, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou para eventos e aí vou aparecer na televisão. Ah, caguei. Não tô preocupado com isso. Acho que assim, a gente tem que saber que o processo, ele vai exigir de você, você vai ter que ralar, e se para você tiver no seu coração falar assim, tipo, cara, mas eu quero fazer isso. Eu vou adorar o processo, eu vou adorar estudar isso, eu vou adorar ralar, aprender interpretação, falar com meus professores, fazer curso de canto. Eu vou adorar todos esses processos, porque é tipo, Mahatma Gandhi falava, né? Felicidade, ela não está no destino, ela é o caminho. Está no caminho. Ela está no caminho, porque senão a gente fica com uma ansiedade achando que a felicidade vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, e nunca chega, mas às vezes você já é feliz, você já tem muitas coisas que você conquistou, porque, por exemplo, vocês falaram, a gente está iniciando, beleza, mas há 10, 15 anos atrás, vocês nem pensavam nisso, vocês nem tinham feito essa produção de conteúdo foda que vocês estão fazendo, chamando dubladores para falar sobre as obras e tal. Entendeu? Então, assim, há 10 anos atrás, vocês não estavam onde vocês estão hoje. E aí a gente fica olhando para os outros, né? Tipo assim, não, mas fulano tá muito mais na frente. Aí eu vou, por exemplo, olhar e falar assim, não, mas o Márcio Seixas, ele fazia antes de eu nascer, ele já fazia. Mas é o processo dele, cara. Eu não tô preocupado com o processo dos outros. Eu quero saber o meu caminho, as coisas que eu tô construindo, que pode ser grande ou pequeno na visão de muitas pessoas, isso não me importa. O que eu sei é que tem uma pessoa só que eu comparo o meu trabalho diariamente, e esse cara é o meu eu do passado. Eu quero ser melhor que esse cara. Exatamente. Eu quero ser melhor que o cara que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Beleza, com essa pessoa eu me aceito me comparar. Mas eu não tenho como ficar fazendo isso com os meus colegas. Isso é cruel com eles, é cruel comigo mesmo, é cruel com o mercado. E atrapalha o meu processo de individualidade, de particularidade, né, do meu trabalho, porque assim como qualquer outro profissional tem minhas particularidades, eu tenho minha identidade, e às vezes eu estou descobrindo isso durante os processos, sabe? Descobrindo o que eu consigo fazer de bom. Eu descobri que eu faço vozes caricatas, que eu faço vozes de monstro, e um cliente da puta que pariu falou que, tipo, nenhum outro dublador do resto do mundo fez esse personagem dessa forma. Então, tipo assim, feedbacks assim, fala assim, cara, eu tenho a minha identidade, né? Eu tenho alguma coisa que eu faço que é legal, sabe? E como que eu mergulho de cabeça nisso, então, para fazer mais forte isso aqui, sabe? E aí a gente tem essa ansiedade, né? De tipo, pô, mas eu tô começando agora, mas, cara, o caminho é maravilhoso, o processo é muito legal. Então, se a pessoa
vislumbra, mas ao mesmo tempo ela olha a escada gigante e fala assim, porra, eu vou ter que subir esse degrau todo, é muito trabalho. Às vezes é bom ela... né, mas assim, se ela desanimar, significa que não era bem a praia dela, não era o que ela queria, entregar a vida. Entregaria a vida para trabalhar nisso? Porque os dubladores que eu conheço, eles dão a vida. Eles dão a vida. Eles estudam pra caralho. E assim, qualquer colega sangue, meu... né? O famoso sangue. Qualquer colega meu que eu vejo trabalho, seja eu íntimo do colega ou da colega ou não, eu falo assim, pô, o trabalho dele tá assim, mas há 10 anos atrás não tava, ele tá bem melhor. Mesma coisa, ela tá bem melhor do que há um tempo atrás. Então você vê a evolução de profissionais que amam o que fazem, é gratificante porque você vê que a pessoa não está se importando com o trabalho que ela vai ter, quanto que ela vai ter que estudar, quanto que ela vai ter que se dedicar. Ela vai gostar de fazer tudo isso. Aí eu falo, cara, só vai. Você achou o que você ama. Só mergulha. Não, só mergulha. Não deixa de estudar porque outros estão estudando. Então se você estagna, se você falar, não, tá suficiente o que eu já sei hoje, cara... a competição está muito desleal. Então eu acho que quem acaba ficando são os apaixonados. Os apaixonados, porque assim, eu já falei para os meus pais, assim, eu falei quando eu era pequeno, né, quando eles me perguntaram. Eu não me importo com o que vai acontecer, qual vai ser a consequência, se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. O importante é gostar do que você tá fazendo, né, cara? Então, assim... Vou fazer o que você tá gostando de fazer até morrer, tá ligado? Uhum. Exatamente isso. Cara, eu falo pra mim mesmo, cara. Falo pra mim mesmo. A gente vai pro evento, eu vou pra vários lugares. Muitas vezes eu vou só com o dinheiro pra comer um lanche lá e o da gasolina, cara. Eu falo, passo o dia inteiro, da meio-dia, muitas vezes até às 7 da noite, tirando foto, falando com gente, sabe? O pessoal vem, cara, você é muito bom tirando foto, pô, gosto muito das suas fotos, pô, legal, tal. Mas você olha, aí você posta, aí você tem 1, 2, 3 curtidas. Eu falo, mano, eu não tô fazendo isso por causa de curtida, eu tô fazendo isso porque eu gosto, cara. Com certeza. Porque o feedback das pessoas é muito legal, porque é paixão, cara. Eu amo fazer isso, eu amo falar de nerdice, eu amo desenhar, amo tirar foto, amo programar. Então o que eu faço é como a minha cabeça. O meu trabalho acaba virando meu hobby, que acaba virando meu passatempo, que acaba virando o que eu falo, muitas vezes até com a minha esposa na cama, tá ligado? E vai permeando, porque eu vivo isso, entendeu? Não saberia fazer diferente. Então acho que essa é a melhor... Realmente a trajetória mais importante do que o final, na verdade. Do que muitas vezes você quer tanto um carro, quer tanto uma casa, que você tem a casa, tem o carro, olha para ele agora. Vou para onde? E quando mais romântico de todo é a hora que você juntou cada moedinha que você chegou, tá aqui, vai, compra. E essa é a hora mais doce de todas, é a hora mais, entendeu? Então o que vale mais é o caminho, o que vale mais é realmente a jornada. Você cair, você levantar, você aprender. A sua resiliência, na verdade, você entender que o que você escolheu, de fato, é o que você quer mesmo, é o que vai te trazer fruto. Né? Então, parabéns pela sua aula de vida, meu querido. Parabéns mesmo. Obrigado por compartilhar. Não, a gente que agradece essa aula de vida. Ó. Eu sempre faço. Eu tô chorando aqui, velho, Dudu. Eita! Tá parecido. Peraí. Dudu, o Bruno ele vai te mandar na sua DM lá, aí você pode compartilhar nas redes sociais, né? Eu mando na sua DM lá. Beleza. Tá bom? Pô, beleza. Maravilha. Esse é o carinho que a gente tem pelo... Porque assim, foi naquilo que você mesmo falou, cara. Cara, quem diria a gente trocar uma ideia assim, parecendo como se fosse sendo amigos, assim, tá ligado? Tipo, isso que é o gratificante. Pra nós, assim, Dudu, é o gratificante pra nós, tá ligado? Tipo, e isso, cara, pra nós não é, Bruno, não tem preço. Porque não tem preço, cara. Sim. A gente perguntou. A gente não é grande, cara. Eu mesmo, se eu for contar em curtidas, cara, eu sou ridiculamente curtido na internet, cara. Mas eu sou muito, muito conhecido, assim, pelos cosplays, pelas pessoas que
Eu vou, já conheço, já sigo, já te vejo, tal. Por mais que a gente tenha um público, mas é um público fiel, cara. Entendeu? Então, quando a gente consegue alguém como você, que já tem toda essa bagagem, toda essa experiência, a gente fica aí gloriado, a gente fica realmente feliz e satisfeito sabendo que, assim, estamos sendo vistos, né? E a gente vai dar sempre visualização para quem faz muito bem como você, cara. Então, pode ter certeza que você tem lugar cativo, você tem cadeira cativa aqui, tanto na Era como no Pod Meu Nerd. E a gente vai ainda se falar para frente, e a gente tem outros planos grandes ainda. E tamo junto aí, meu querido. Pô, você na frente. então... E mais uma vez, Dudu, fica aberto o convite aí para você voltar, entendeu? Que, cara, as portas estão abertas aí. Quando você quiser, a gente vai estar marcando outro papo aí, cara, porque tem uma alma boa aí, cara. Tem uma alma boa aí que... galera, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia da minha satisfação também. Porque, assim, a gente falou, né, sobre eventos, sobre público, e são os momentos mais felizes, assim, porque no teatro, por exemplo, você está ali apresentando para o público. Na dublagem, você não está lidando diretamente com o público. Então, quando você vê aquela repercussão, aquele amor, você tem que dar uma atenção para aquilo, porque a gente faz para aquilo, cara. A gente Exatamente. faz para aquilo. Vocês falaram sobre não tá nem aí para curtidas. Eu sou muito assim também. Vocês podem ver que, assim, eu comecei em 96, mas só no ano passado, eu comecei a divulgar meu trabalho. Então, assim, tem colega que me interpela hoje e fala assim, cara, você fez aquilo? Não é possível, tu trabalhou com fulano de tal na bancada? Não acredito. Porque eu sempre fui de, assim, trabalhar e deixar pra lá, não publicar nada, sabe? E eu até admirava a galera que, assim, fazia pouco, tava começando, mas, pum, já bastou, já jogou, olha a cena que eu fiz. Eu falo, cara, que foda, a pessoa é muito proativa, assim, sabe? E eu nunca tive isso, essa coisa de, tipo assim, pegar meu material, postar. Então, hoje, eu tenho um canal que eu criei, tenho uma página no Facebook, e aí tô botando coisa no Instagram, mas é o que o Bruno falou, eu não tô preocupado se vai ter 1 ou 2 milhões de curtidas. Real, assim, sabe o que eu quero? Um lugar, ou alguns lugares para jogar o meu trabalhinho lá, todas as coisas que eu fiz aos pouquinhos, aí um amigo chega e fala assim, pô, olha o que eu achei aqui, uma série que tu fez, pô, baixa pra mim, vamos pegar, vamos... E ter um lugarzinho para eu guardar o meu histórico, sabe, os meus trabalhos. Aí de vez em quando eu não tô fazendo nada, eu vou lá, olho tudo que eu já fiz, tem coisa que eu nem lembrava que eu fiz, então... E também não tem muitas curtidas não, querido, eu não tô nem preocupado, assim, eu só que às vezes é bom a gente olhar para trás, né, para a estrada que a gente percorreu e relembrar coisas que a gente até tinha esquecido que a gente tinha feito, sabe? Então, tipo, eu discordo quando vocês dizem que vocês não são grandes, saca? Porque, assim, quando a gente faz a coisa com amor, com carinho, cara, que se foda se você tem 1 milhão de seguidores ou um só, entendeu? Você é grande porque você faz o que você ama, você faz com vontade e você quer viver aquele processo. Seja qual for aquela profissão, cara, isso é grande. Isso é incrível, entendeu? Tem uma história que eu conto pra todo mundo, 2 palitos, menos de 2 minutos. Uma vez eu tava fazendo uma peça na Fundição Progresso. Vai falando aí. Tava fazendo uma peça na Fundição Progresso aqui no Rio de Janeiro, né, na Lapa, e era peça de clown, a gente tava maquiado de palhaço, com roupa de palhaço, quente pra casteta, e aquecendo já na coxia pra entrar, e daqui a pouco falaram assim, não vai ter peça. Como assim não vai ter peça? Não vai ter espetáculo, não tem público, ninguém entrou. E a gente, caralho, a gente começou a ficar um pouco frustrado, porque não ia ter, ia ser o único dia que não ia ter, e a gente falou, não, beleza, qualquer coisa a gente entra em cena e ensaia, né, como se fosse um ensaio, faz a Vera, né, mas vai servir como um ensaio. Quando faltava, sei lá, 10 minutos, entrou uma senhora e falaram assim, entrou uma senhora na primeira fila. E a gente apresentou o espetáculo para aquela senhora, uma pessoa na plateia. E aí, tudo isso para dizer o seguinte, se tem 1 milhão de curtidas, se tem uma curtida que seja, é público. E se tem público, tem espetáculo.
Tá certo, o show não pode parar. Eu tô emocionado, velho. Tô quase chorando aqui, Foi ô muito Dudu. emocionante Sério, cara. esse evento, assim, Não, me trouxe cara, muitas. muito, cara. Isso me toca. Cara, eu tô assim, tô emocionado, tô Injeção de quase ânimo chorando pra aqui, gente, velho. com certeza. Isso me dá isso nos dá um puta ânimo, cara, porque a gente iniciou do nada, né, Bruno? Tipo, do nada, aí eu fui conhecendo o Bruno, aí consequentemente a gente tá trocando essa ideia agora, cara, ô Dudu. A gente só tem que agradecer mesmo, É cara, isso mesmo. por essa oportunidade Pô, aí. eu que E sim, Honrado cara. demais por isso, cara. E sim, né? Iniciando as despedidas, agradecimentos, Brunão, é contigo, cara. É isso aí, galera. Papo maravilhoso, assim, foram aí, sei lá, a gente começou 7 e pouquinho, 8 horas mais ou menos, cara. Então já foram quase 2 horas aí, com certeza de um papo maravilhoso, teria ficado mais. Queria estar, na verdade, numa mesa com o meu amigo, aqui em cima e com você, a gente falando de tete a tete, como é um flow da vida, como é um podcast. A gente vai chegar lá ainda, com certeza. Mas eu agradeço, cara, agradeço de coração realmente por esse teu tempo que você dedicou para falar com a gente. A gente, como eu falei, a nossa missão realmente é divulgar a cultura brasileira. Eu acho que cultura, sim, é caráter. Assim, cultura forma caráter, você está entendendo? Eu acho que a gente não pode ser leviano com isso, entendeu? Então, nós era nerd aqui, mais o Podma Nerd aqui, a gente sempre vai ressaltar isso, sempre vai trazer pessoas como você, que são talentosas, que têm uma trajetória incrível de trabalho, certo? Então é isso. Eu sou, para quem não conhece, ou para quem chegou agora na live, para quem está chegando aqui, eu sou Bruno Cabelo, certo? Eu sou aqui da Era Nerd, certo? Isso aqui é nosso personagemzinho e tal. Então, eu sou desenvolvedor do site www.eranerd.com.br. Temos aqui a página, como você deve estar vendo aqui, a página aqui do Instagram, @eranerd. @eranerd lá no YouTube, que a gente faz uns vídeos esporadicamente lá também. A gente está gravando agora um vídeo de Terminator 2, Terminator Zero agora. E é isso. Por favor, segue a gente, embora a gente não fique, é claro, ficando no reloginho curtida, mas o seu follow, o seu carinho, na verdade, na hora de seguir a gente, com certeza dá um ânimo totalmente diferente pra gente e faz a gente se sentir amado e com carinho em cima. Segue aqui o meu amigo, Pod Meu Nerd aqui em cima também, segue o follow, segue o canal dele no YouTube e segue o meu amigo aqui, o meu amigo Fevereiro aqui, maravilhoso, muito obrigado, você já mora no nosso coração, enfim, eu te mando depois a caricatura ali, depois a gente vai se mantendo em contato aí. E é isso, meus queridos, obrigado por ter seguido com a gente aqui, para você que ficou até o fim aqui, que segurou esse papo com a gente faz isso para você, muito obrigado. Boa, Dudu. A gente só tem que te agradecer, cara, por essa palestra que você deu para nós, cara. E sim, gente, a gente surgiu do nada e que agora a gente está tendo essa troca aí de experiência, cara. E a gente só tem que agradecer, cara. Despedidas, o que é o seu portfólio no Instagram, no seu YouTube. Cara, o espaço é seu, as mensagens é suas. E, cara, o espaço é todo seu. Só tem que agradecer, vai lá que o espaço é todo seu agora. Pô, obrigado. Quem quiser me seguir, eu tô no Instagram, no Facebook e eu tenho um canal do YouTube, tudo com o mesmo nome, Dudu Fevereiro, tudo junto. E eu nem divulguei tanto assim, mas como eu comecei no ano passado, toda semana eu coloco um vídeo lá no YouTube, na página do Facebook e no Instagram, vídeos meus, de trabalhos meus com colegas antigos. E se vocês quiserem dar uma chegada lá no canal do YouTube, vai ser muito legal, já tem bastante vídeo lá, tem mais de 60 vídeos lá. Estou começando aos poucos, um por semana, deixando devagarzinho, porque o meu intuito é justamente esse, deixar os meus trabalhos lá, um histórico, né, aos pouquinhos. E, cara, não tem nem como agradecer, foi um papo super agradável, super tranquilo, pessoas apaixonadas por arte, por cultura. Eu vou ter meu coração aberto sempre, sempre a esse tipo de coisa, porque aí, ó, isso aí, ativa o sininho. E cara, vai ser um prazer voltar sempre pra gente falar
falar de dublagem, de interpretação, de cultura, de cosplay. O que vocês quiserem mais. Valeu, meus irmãos. As portas estão abertas, gente. É isso, estamos encerrando mais um programa de hoje. Galera, Dudu, só tenho que agradecer, eu estou muito emocionado pelo papo de hoje. Brunão, como sempre, mandando bem aí, cara. Volte mais vezes quando você puder. E a galera do chat que participou aí também. Que obrigado, vão ter mais experiências igual essa aí, que, Dudu, fica em breve para você voltar, que a gente vai te chamar assim. Pô, talvez assim, mais pra frente a gente vai te chamar assim, a gente vai te chamar assim. Então, já fica de olho na sua DM, até no contato que eu te adicionei no WhatsApp, cara, só tem que agradecer. É isso, até mais, moçada. Fiquem bem. Tamo, meu querido.